Foi? Foi, fez barulhinho. Vou começar. Alguns avisos que a gente tem que colocar, né, para vocês é que é importante lembrar que essa edição do Café com Ciências é totalmente online e está sendo transmitida ao vivo. Portanto, alguns problemas de conexão e falta de energia podem ocorrer, mas temos a nossa equipe preparada para tentar solucionar os problemas o quanto antes. Aproveito para informar que através do e-mail e redes sociais manteremos vocês informados sobre qualquer dificuldade. Caso tenham perguntas, os participantes podem deixá-las no chat, que estaremos lendo as mensagens, as perguntas no final, ou se vocês se sentirem à vontade, também vocês podem abrir o microfone e poder fazer a pergunta diretamente para o pessoal. Bom, em nome do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal e do Núcleo de Estudos de Germinação, sejam todos muito bem-vindos. Iniciaremos a mesa redonda, na qual propusemos a discussão sobre o tema meio ambiente e conservação. Como a biotecnologia pode ajudar a solucionar problemas ambientais? E para mediar essa mesa redonda tão especial, convido então a professora doutora Aline Chaves Entorne. A professora possui bacharelado em Ciências Biológicas, é mestre e doutora em Biociências e Biotecnologia, com ênfase em Biologia Molecular e Biotecnologia, pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. No seu pós-doutorado, atuou junto ao Laboratório de Ciências Ambientais da UENF, no programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Atualmente é professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e orienta alunos dos programas de pós-graduação da UENF de Biociências e Biotecnologia, Ciências Naturais e Biotecnologia Vegetal, onde vem trabalhando com interação micro-organismo-planta, microbiologia ambiental, ensino de ciências e divulgação científica. Professora Aline, somos gratos por ter a senhora conosco hoje, mediando essa mesa redonda, e nesse momento passo a palavra para a senhora. Ô, Eduardo, assim você me deixa acanhada, né? Tudo bem? Brincadeira. Eu queria agradecer imensamente, assim, é muito bom estar reunida aqui com amigos, né, com colegas de trabalho, né, nossos alunos aí de pós-graduação, que a gente já se encontrou tantas vezes em sala de aula, presencial e agora aí de forma remota, então é bom estar aqui com vocês nesse ambiente mais descontraído. E a minha sugestão é a gente deixar um pouquinho as formalidades aí de lado para aproveitar mais. Por isso que eu estou brincando aqui, né, que você me deixa envergonhada. Vamos deixar o Lattes lá um pouquinho e conversar mais sobre as experiências aqui, né? A gente tem pessoas tão maravilhosas aí com a gente hoje. Queria já agradecer os nossos palestrantes, né? O Wagner, o André, né? O pessoal. Eu não sei se o Kleber já está de volta aí, que eu tinha visto que ele tinha caído, mas já fica o nosso agradecimento aqui para ele também. Daqui a pouquinho ele deve estar retornando, vai ser muito bom ouvi-los, né, e falar para o pessoal participar mesmo, não deixar as perguntas só por minha conta aqui não, vamos aproveitar esse momento, né, a ideia do programa e para as pessoas que estão participando aqui é buscar um espaço no mercado de trabalho, né, as questões ambientais são relevantes para todos os setores hoje, a biotecnologia é super engajada com isso, né, a sustentabilidade, nesse mês do biólogo, né, que a gente está passando com tantas questões ambientais super pertinentes à nossa volta, uma pandemia acontecendo, mudanças climáticas, né? Então, são muitas questões e acho que a gente tem a oportunidade aí de conversar com pessoas maravilhosas e vou deixar com eles, né? Vou chamar aí primeiramente o Wagner, não é isso? Para começar conversando aí conosco, que é biólogo, cofundador e diretor comercial da Biosolvit. Não sei se pronunciei corretamente, me corrige aí, Wagner, por favor. Né, que é... maravilha. Que é uma empresa aí de biotecnologia, não é isso, Wagner? Aplicada exatamente à questão da sustentabilidade, né, tem a área de pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, aí, de novos materiais, destinados exatamente aí à conservação, né, da flora, industrialização de produtos, conservação das águas, né? Wagner, fique à vontade, vai ser muito bom aprender com você, trocar ideia aí um pouquinho. Eu confesso que foi um desafio um pouco grande para mim vir falar, ainda mais para pessoas que estão voltadas para a biotecnologia vegetal. A biotecnologia vegetal sempre foi meu sonho desde o colégio agrícola, né, porque eu fiz técnico agrícola antes de fazer biologia. Só que na faculdade a gente ganha um mundo, né? Um mundo de possibilidades, um mundo de coisas. E eu acabei enveredando para a área de materiais,
que não deixa de ter um pouquinho da biotecnologia vegetal, do que a gente faz no dia a dia, mas era um desafio grande falar com vocês aqui, uma plateia que é focada nisso, né? A minha esposa também é da área de biotecnologia vegetal, ela trabalha com CRISPR para melhoramento de feijão na Embrapa, e eu falei, cara, era muito mais a cara dela do que a minha, mas acho que eu pude aí, vou poder mostrar um pouquinho para vocês também, uma vertente da biotecnologia que a gente se metendo um pouquinho na área da engenharia, né? Eu brinco hoje eu não consigo mais ir nos congressos, infelizmente, mas quando eu ia nos congressos, todo mundo ficava me olhando, como assim, cara? Tem um biólogo no palco falando de um produto que está muito mais voltado para a engenharia ambiental, para a engenharia química, do que para a própria biologia. Então eles estranhavam um pouco, mas a gente fazia um certo sucesso lá com os produtos que a gente levava sempre. Pois Wagner, não fica acanhado não, assim, a gente tem engenheiro ambiental aqui, esse programa, ele é bem diferenciado, assim, porque ele foi pensado em levar os meninos para o mercado de trabalho e a gente está sempre batendo na tecla que não vai ter espaço para todo mundo como professor na universidade, não. O país mudou bastante, né, os meninos são bastante motivados aí também a buscar novas alternativas, né, trabalham bastante em empreendedorismo, então o seu espaço é aqui mesmo, a gente quer aprender com você. Obrigado. Eu vou compartilhar minha tela, então, eu vou contar um pouquinho da história, tá? Vou começar pela história aí, vou ser sucinto, porque eu falo pra caramba, mas pode deixar que eu vou conseguir encaixar nos 20 minutos que eu tenho aí. Deixa eu só achar aqui o compartilhamento. Será que é porque eu não sou mediador, não posso botar na tela? Deve ser um quadradinho com uma setinha para cima. Vê se você acha. Sim, tá aqui na minha cara. Eu não tava vendo. Bom, eu não vou acabar não vendo vocês, né? Então, qualquer dúvida é só falar, tá, pessoal? Tá aí na tela para vocês já? Sim, tá sim. Assim, né? Uhum. Então, vou contar um pouquinho como é que nasceu a BioSolvit. A BioSolvit nasceu primeiramente na cabeça de um dos meus sócios, né? Que é o Guilhermo. Ele não tem nada a ver com a área de tecnologia voltada para essa área, ele é da área de TI, mas ele tinha um pai que faleceu agora há pouco tempo, que batalhou muitos anos numa indústria de palmito. E ele comprou o espólio da fábrica onde o pai dele trabalhou, mais de 35 anos, para poder vender palmito para exportação, palmito gourmet. Só que quando ele olhou o que é uma plantação de palmito, ele desistiu de fabricar o palmito e queria fazer algo com o resto do palmito. Eu não sei se vocês sabem ou conhecem, para a gente produzir o palmito, a gente só tira aquela gema do meio ali, né? A gemazinha para a fabricação do palmito em si. Então a gente usa 3% de uma árvore, todo o resto a gente joga fora. Ou se jogava fora, ou grande parte ainda é jogada fora. A gente consegue consumir tudo ainda, mas grande parte disso é jogado fora. E o Brasil é o maior produtor de palmito do mundo. A gente produz 86% do palmito que é consumido no mundo hoje, e também somos o maior consumidor, né? Então, o Guilhermo conseguiu, de alguma forma, extrair uma biomassa desse resto de palmito e entregou isso para a universidade, aonde entregou isso na mão da minha orientadora na época, que é a Daniela Molinari, é uma autoridade hoje na área de materiais, principalmente de fibras naturais, né? E um dos alunos, né, desse grupo era eu. Eu fiz na universidade chama Unifoa, né, um centro aqui em Volta Redonda. O Eduardo também, a gente se conheceu lá, inclusive. E a gente acabou pegando essa fibra e usou num projeto que eu já tinha, que eu já estava em curso durante a minha graduação. Eu estagiava numa empresa chamada BioBlue, e eles faziam absorvedores de óleo para sanar vazamentos de óleo no mar, na terra, mas sempre
com um derivado do petróleo. Todo absorvedor profissional, hoje, de qualquer vazamento no mundo, ele é um derivado do próprio petróleo. E aí eu vi uma falha na mitigação desse acidente. Porque imagina o seguinte, eu tiro o petróleo ou qualquer derivado do hidrocarboneto da água ou do solo, e a destinação desse produto depois, ele é usado para fonte calorífica. Então eu queimo isso tudo nas cimenteiras, em qualquer forma que eu precise de energia, na verdade. E quando eu queimo esse produto, eu estou jogando CO2 na natureza, 2 vezes mais, porque eu usei um próprio derivado do petróleo para absorver e depois queimar ele junto. E aí, numa reunião de diretoria, e a gente, quando está na graduação, quer mudar o mundo, né? Numa reunião de diretoria dessa empresa, que é uma empresa familiar, eu falei que o que a gente fazia era retrocontaminação. E aí levei a Daniela lá, tal, mostrei para eles que a gente podia tentar desenvolver algo natural, e o que eu consegui foi ser mandado embora depois de 2 semanas. Eles não gostaram, né, da gente evidenciar que o problema não era eles, é que o mundo inteiro não resolvia o problema, não tinha um ciclo fechado para resolver esse problema, mitigar esse problema, e por conta disso eles me mandaram embora. Enfim, a gente continuou a pesquisa, aí a gente encontrou a fibra do Guilherme, o Guilherme acreditou na pesquisa, eu vou resumir, senão eu vou acabar falando demais. No final da minha graduação, eu tive minha monografia dentro desse absorvedor, a gente conseguiu criar um biopolímero a partir dessa fibra, que era jogada fora. Tem partes que eu acabo não podendo falar, porque corre em segredo industrial, a gente tem patente, mas a gente tem fundos de investimento, então a gente teve que assinar alguns termos, que a gente não pode nem palestra, nem qualquer coisa abrir muita coisa, mas se vocês tiverem dúvida e eu puder falar, fiquem à vontade que eu vou sanando, tá? Mas enfim, a gente conseguiu criar o produto, lógico, gente, que assim, eu era um graduando, eu não tinha dimensão de tudo que aconteceu até hoje. Lógico que é um caminho muito árduo, tá? Empreender no Brasil não é fácil, não vou aqui jogar flores para vocês, falar, vai empreender, saiba no que vocês estão se metendo desde o início, não é nem um pouco fácil, mas se a gente conseguir, todo mundo pode conseguir. E durante esse processo, né, eu tive banca fechada, a gente conseguiu patentear o produto, e aí o Guilherme quis montar a Biosult. A Biosult nasceu para ser uma empresa de pesquisa, desenvolvimento e criação de novos produtos a partir de fontes renováveis de matéria-prima. Era só isso que a gente ia fazer. E aí, depois que eu tivesse essa patente na mão, eu ia ceder isso para uma empresa, fabricar esse produto, que fosse de fonte sustentável, e a gente ganhar royalties em cima disso. Só que isso não funciona no Brasil, né? Infelizmente não funcionou. A gente, em 3 anos, já tinha 8 patentes para botar no mercado. A gente pegou o mestrado inteiro da FOA para ajudar a gente nessa criação de novos produtos. Eu participei disso intensamente, a Daniela também. Só que toda vez que a gente ia no mercado para entregar essa patente, a gente viu que ou o cara queria comprar muito barato, ou ele queria pegar a nossa ideia e não pagar nada para a gente, e a gente viu que ia ter que industrializar. Bom, aí eu vou começar a mostrar para vocês, que eu acho que é mais interessante. Esse produto que eu criei durante a faculdade, o que ele é, basicamente? A gente conseguiu pegar a fibra, que era o resto do palmito, unir ele a um biopolímero e potencializar o poder de absorção num vazamento de óleo. Eu também vou mostrar um vídeo, porque é um cenário muito complexo para vocês entenderem. Eu só entendia sobre isso porque eu era estagiário de uma empresa que fazia exatamente isso. Mas é um nicho muito, muito pequeno, até de profissionais. Então, ouçam bem o que eu estou falando. Vocês podem, sim, estar dentro de uma área que é pouquíssimo explorada no Brasil, que a mão de obra é muito, muito escassa. Pra vocês terem uma noção, todo mundo da minha equipe eu tive que treinar. Ou eu trago de um concorrente que faz linha sintética, ou eu treino desde o início, porque eu não tenho profissional pronto para atuar nessa área, tá? E é muito interessante.
Aqui é só explicando por que o nome BioSolvit, né, do trocadilho, biotecnologia mais Solvit de soluções, tá? Como eu falo muito, eu não vou nem parar aqui, mas depois eu mando a apresentação para vocês também. A BioSolvit, ela acabou se desmembrando em 2 grandes grupos de marca para a gente poder industrializar produtos diferentes. Eu falei aqui do absorvedor, mas a gente tem uma outra linha que é a BioGreen, que eu vou explicar para vocês também o que a BioGreen faz, tá? Aqui, já está nesse slide. A BioGreen, quando eu cheguei na empresa, já tinha um pré-trabalho em cima desses vasos, que a gente chama de Xaxim. Vocês são muito novos, talvez nem todos. Se alguém aqui conhece o que foi o Xaxim, eu gostaria que vocês me sinalizassem. Talvez a professora, e aí a gente pode regular a idade, então ela pode saber o que foi o Xaxim. Isso aí, Wagner, eu conheço, sim. Era uma planta, né, e foi proibido. Mas eu acho que talvez os meninos não conheçam, não. O que foi o Xaxim, pessoal? O Xaxim foi uma planta, na verdade, é uma planta chamada Samambaiaçu. Ela está aqui, existem aí indícios que ela está aqui há mais de 1,5 milhão de anos. A gente conseguiu colocar em extinção porque ela tinha um crescimento muito lento e era numa samambaia que podia chegar até 3 metros de altura, e os índios usavam essa planta para germinar algumas sementes. E aí o homem branco, né, viu isso, viu que ele conseguia usar aquela planta de um jeito diferente e começou a criar alguns vasos chamados Xaxim. Eles deram o nome de Xaxim por conta da cidade, né, que começou a extração desse produto, que é uma cidade no sul do país chamada Xaxim. E o que esses vasos faziam de diferente para a planta? Por que a planta crescia mais bonita, mais vistosa? Porque esses vasos eles tinham uma característica de, por exemplo, absorver água e nutriente para essa planta, permitir o enraizamento, ser um isolante térmico para a raiz. Quando a gente fala essas características, vocês conseguem pensar em algo que faz a mesma coisa para a planta? Alguém se arriscaria a dizer quem que, lógico, em condições normais, tem água e nutriente para a planta, permite o enraizamento, consegue fazer um controle térmico para a raiz melhor do que um vaso plástico, por exemplo? Alguém se arriscaria a dizer o que faz isso hoje, como ninguém? Olha que é muito óbvio, hein? É muito fácil. Estou perguntando, mas é muito fácil. O próprio solo, no caso, né? Exatamente. O solo fazia isso e o Xaxim imitava o solo. A gente nada mais fez que imitar o Xaxim, porque como ele sofreu muito com o extrativismo e entrou em extinção, os órgãos ambientais proibiram a extração dele. E aí vieram os vasos chamados vasos de coco, que são ecológicos, mas não fazem o que o Xaxim fazia, principalmente por conta de uma substância que existe no vaso de coco que chama tanino, que é uma defesa, na verdade, do coqueiro, que ele joga isso também no fruto, né, que é o coco, e é um inibidor de crescimento radicular, de raízes. Então, você, quando tem uma planta muito sensível, como uma orquídea, tal, um vaso de coco, ela acaba morrendo. O que nós fizemos enquanto BioSolvit? Nós conseguimos provar que a fibra da palmeira, que a gente utiliza do resto do palmito, era muito parecida com a fibra do Xaxim. O nosso desafio era conseguir conformar isso no formato de um vaso com produtos que fossem também naturais. E aí é um segredo nosso, um pulo do gato. A gente conseguiu achar uma seiva natural que conseguisse fazer essa aglutinação das fibras e compor esses vasos que vocês estão vendo. Hoje esse vaso já é vendido no Brasil, mais na Europa e nos Estados Unidos. A gente já exporta esses vasos. Muito pouco tempo que a gente começou, mas já começamos a exportar. No Brasil, a gente tem mais de 14 estados já vendendo o Xaxim de palmeira. E por que tem o nome de Xaxim? Porque a gente provou para o governo que a gente é 98% igual ao o Xaxim de Samambaiaçu, que foi proibido para venda. Tudo que ele fazia, permitia enraizamento, absorver água e nutriente para a planta, e ser um isolante térmico para a raiz,
como o Xaxim imitava muito bem o solo, a gente também consegue fazer. E aí a gente desmembrou essa linha em alguns substratos. E aí vocês vão pensar, cara, mas tá bom, e como é que você consegue, então, qual que é a vertente da gente estar protegendo a natureza fazendo isso? Porque para mim é só vocês fabricaram um vaso e vocês vendem e ganham dinheiro com isso. Mas o problema é que o homem ainda continuou extraindo o xaxim de uma forma desordenada, mesmo com a proibição. Se você quiser hoje achar xaxim para vender no mercado negro, infelizmente a gente ainda acha. Então a gente criou uma alternativa sustentável, porque toda a produção de palmito hoje também é cultivada, e a gente tem uma produção hoje, chama Natupalm, o nome do palmito, né? É do nosso grupo, para a gente conseguir pegar essa biomassa que antes era jogada fora, e hoje a gente converte aí na produção dos vasos, tá? Então, isso é a linha BioGreen da empresa, tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Deu para entender? Eu falo muito rápido às vezes. Eu vi alguém levantando a mão aqui. Quem foi? Se quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Pode ficar à vontade. Eu acho que pode seguir. Então tá. Falando um pouco de dificuldades, qual foi o desafio também? Quando vocês olham um produto desse, a gente não tem um paralelo no mercado. Nada disso foi fabricado antes. Então a gente teve que desenvolver desde a parte laboratorial, de testar para ver se ele era igual ao xaxim, se a gente conseguia desenvolver um vaso igual ao xaxim, até a máquina que produz isso em grande escala. Por isso que eu falei, empreender no Brasil não é fácil. Mas também tem uma outra parte que o Brasil é muito inteligente, tem pessoas muito inteligentes, sabe? Eu acho que a gente não dá o devido valor aos nossos profissionais. A gente tem gente muito brilhante no Brasil. Foi muito custoso fazer isso, muito difícil. Mas com a ajuda do Senai e algumas empresas aí, e algumas pessoas que têm uma inteligência fantástica para a fabricação de máquinas, a gente conseguiu botar esse projeto em pé. Não foi fácil, foi um caminho complicado, e olha que era um produto muito mais simples do que eu vou apresentar para vocês em seguir, mas que hoje a gente tem o maior orgulho aí de ter esses produtos na gôndola de vários locais já, tá? E aí tem a linha BioBlue, né, que é a linha do absorvedor. Então, aquele cara que eu criei lá na faculdade, que foi minha monografia, que eu não tinha nem noção onde podia chegar, ele se tornou através... Bom, a gente se posicionou como startup. Em algum momento a BioSolvit virou uma startup para conseguir angariar investimento. E pasmem vocês, em algum momento a gente tentou fazer uma parceria com a empresa que me mandou embora lá atrás e não acreditou no nosso sonho, ou não acreditou no produto, que é o absorvedor natural, que a gente chama de linha EcoFast. E aí a gente voltou a falar com esses caras para ver se a gente conseguia produzir isso a partir deles. E a gente descobriu que eles não estavam tão bem, fizemos uma negociação e a gente comprou a BioBlue. Então, não a BioBlue empresa, mas todo o processo fábrio, toda a expertise de como fabricar mais rápido, as máquinas, os equipamentos, e a marca, como não existia, a gente patenteou. Então, a gente, os ex-donos acabaram falecendo, eles não estão mais aqui, tem mais ou menos uns 2 anos que eles faleceram, mas a gente adquiriu essa marca para conseguir botar o produto no mercado. Hoje a gente tem uma linha completa, né? E quando a gente se posicionou como startup, que quando a gente criou esse absorvedor, a gente sabia que ele era muito diferente do que o mercado tinha. A gente conseguia absorver mais, a gente era mais rápido, mas a gente não tinha nuance disso quando a gente fala de mundo, né? Porque aí é muito mais abrangente. Quais são as tecnologias que são usadas na Europa, nos Estados Unidos? Será que são mais eficazes? E com a ajuda do governo brasileiro, a gente foi para a França, uma rodada de startups, e lá a gente conheceu a Total, né, que é uma petrolífera. E aí eles foram muito, nem um pouco sutis, e falaram simplesmente o seguinte: olha, bacana a tecnologia de vocês, mas a gente não acredita numa tecnologia tupiniquim. Então, vocês vão ter que fazer um teste no cérebro, tá? Bom, a gente começou a olhar os números para ver se isso era factível, porque fazer um teste no cérebro era muito caro. E a gente viu que
o que os dados internacionais diziam sobre vazamento de óleo era muito alarmante. É muito mais do que a gente imagina. A poluição, não só do derramamento lá no mar, mas também em solo, é muito, muito grande. A gente acaba vendo só o que é televisionado, né? Só o que a Globo transmite, as grandes meios transmitem, mas os vazamentos que acontecem todo dia, eu posso garantir para vocês que acontecem todo dia, não são televisionados. E aí, a gente cai no problema da remediação. Como eu falei para vocês, todo absorvedor de petróleo profissional, ele é derivado do petróleo. Geralmente é o polipropileno, que é esse material que vocês estão vendo aqui em cima. E eu acabo tirando esse óleo da água e faço uma reta contaminação do meio, né? E a gente queria mudar isso e por isso que a gente criou o absorvedor natural. Aqui é só um pouquinho e é só a ponta do iceberg da onde eu tenho as indústrias contaminando não só a água, mas o solo. Então, todos esses segmentos industriais aqui, hoje, vazam muito petróleo. E aí eu estou falando de petróleo, seja a cadeia dos hidrocarbonetos, pode ser combustível, óleo de hidráulica, óleo de lubrificação, tá? Toda essa cadeia hoje aqui, ela é um cliente para mim potencial, uns mais com potencial poluidor maior, outros menores, mas sempre acontece vazamento nessas empresas todo dia. Por isso aquele dado do ITOF ali é tão alto, tá? E é um mercado mundial hoje que vai chegar em 2025, na verdade, na casa dos 245 bilhões de dólares. A resolução do vazamento de óleo ou da água oleosa, tá? Que a gente também consegue fazer hoje com absorvedor, que foi uma coisa que a gente descobriu logo depois, tá bom? Então, desde a indústria, desde a petroleira até a siderurgia, ou até mesmo dentro de casa, posso ter um vazamento de gasolina no posto, no aeroporto. Então, são segmentos diversos, muito grandes. A própria mineração, que não está aqui, mas também é um dos focos nossos, em contato com a Vale. Bom, e aí a gente viu que tinha fit, que a gente podia ir para o mercado, já que eram áreas muito grandes e valia a pena fazer o teste que a Total pediu. O que a gente não sabia, e aí nem no melhor dos mundos, é que o nosso absorvedor seria considerado o produto mais eficiente para absorver petróleo no mundo. Hoje, a gente tem um laudo do CEDRE atestando isso, mostrando que a tecnologia Tupiniquim, que eles falaram, brasileira, era a tecnologia mais disruptiva para absorção de vazamentos no mar ou em terra, né? Aqui, ó, tem um videozinho que viralizou aí na época do Nordeste, que a gente ajudou lá na época do Nordeste. Na verdade, o governo brasileiro foi obrigado a nos chamar para ajudar, que eu vou passar para vocês. Eduardo, só me fala se está indo tranquilo para vocês, se estão conseguindo ver. Sim, está passando. Então, aqui a gente contaminou 2 tanques com petróleo da bacia do Roncador, tá? De um lado eu vou colocar um material sintético que é muito utilizado na Europa para sanar vazamentos, e do outro eu vou colocar o nosso. Esse marronzinho aí é o nosso biopolímero aí, que a gente fez através da fibra da palmeira. Como o mar, o rio, são ambientes dinâmicos, não estáticos, a gente faz ali, acelera o processo para vocês verem o que aconteceria no caso do nosso concorrente, tá? Esse cara, ele consegue absorver 7 quilos de óleo para cada 1 quilo dele, e ele faz isso em 30 minutos. O nosso produto, ele consegue absorver 22 vezes o seu peso, ou seja, 1 para 22, e ele faz isso em 15 minutos. Uma grande vantagem é que a gente faz muito mais do que absorver o óleo. A gente tem uma interação com o óleo aí, né, de adsorção, que vocês vão ver aqui no final, que quando ele acaba de fazer a limpeza, que a gente consegue deixar a água totalmente limpa, sem nenhum resquício de óleo, e nem aquele espelho que parece um arco-íris que fica na água quando a gente tem óleo, que chama de fricção oleosa, né? Tem um nome científico de fricção oleosa. Mas nem aquele espelho, nem aquele arco-íris sobre a água, a gente deixa depois que o produto fez a sua função de absorver o óleo. Então a gente tira completamente o óleo, inclusive fase sobrenadante, tá?
Vamos continuar. Então, a gente tem um plus na linha EcoFast do nosso absorvedor natural, que além dele ser o mais eficiente do mundo, considerado o mais eficiente do mundo, além de ser natural, vocês devem estar se perguntando, tá bom, Wagner falou o tempo todo de fechar um ciclo e não fazer retrocontaminação. Como que o absorvedor faz isso? A gente é a única tecnologia também no mundo que consegue devolver 95% do óleo para ser coprocessado ou para ser refinado no caso de petróleo. Então, a destinação final do nosso produto não é fonte calorífica direto. Eu retiro esse óleo que passou por aquele ambiente e quando eu vou incinerar esse óleo, que ainda ficou sujo, né? O produto ficou sujo, com 5% de petróleo ou algum derivado dele, eu equilibro a balança de carbono, porque eu preciso hoje de 2 grandes plantações recolhendo CO2, que é o caso da cana e do álcool, por exemplo, e emito aqui na ponta muito menos CO2 do que eu vou retirar com a minha plantação. Então a gente faz o equilíbrio hídrico aí, ou de hídrico não, equilíbrio de carbono dessa balança. E a gente está entrando já com algumas ações de conseguir fazer essa mensuração nos órgãos internacionais para dar crédito de carbono para os clientes que comprarem o nosso absorvedor posterior ao uso do óleo, depois de que a gente retirar o óleo. E aí eles vão ter crédito de carbono. Isso no Brasil ainda não é uma realidade muito grande, mas fora já é. Você consegue abater imposto, tem vários benefícios aí para quem faz uma queima que tenha crédito de carbono e não déficit, tá? Bom, aqui é só um resuminho da linha, né? Completa, o que a gente faz com esse absorvedor, porque eu mostrei para vocês o absorvedor a granel. Como é que eu tiro isso no mar? Eu uso uma barreira de absorção, que é o que vocês estão vendo aqui na pontinha dessa imagem. Uma barreira de 3 metros que eu lanço no mar e consigo depois tirar ela quando saturou de óleo, né? E aqui a linha completa, tá? São todos os produtos que vão um absorvedor dentro, que a gente chama de invólucro, né? É um invólucro que faz a função ali para absorver o óleo, dependendo do local onde eles tenha acontecido o vazamento, ok? Um pouquinho dos nossos prêmios, né? Como eu falei para vocês, nós viramos uma startup, captamos investimento em 2019, né, para performar e ganhar o mundo. Então, a gente está aí numa briga hoje com nossos investidores, fazendo a empresa crescer. Já são 9 anos aí nessa luta, né? São 9 anos de BioSolved, de BioBlue, de BioGreen, que a gente vem batalhando. A gente ganhou alguns prêmios aqui, eu não botei todos que não ia caber, mas alguns prêmios que faz grandes, que dão para a gente um grande orgulho. A gente foi a startup que competiu com o Brasil na Copa do Mundo das Startups. A gente ficou entre as 12 campeãs, são 12 campeãs na Startup World Cup. A gente ganhou o prêmio do Iglu, da Ibrachina, que é um convênio do Brasil com a China. O Anshan Arena, que é uma entidade que tem ligação no Brasil e Estados Unidos. Não vou falar todos, mas o prêmio da Fiesp de mérito ambiental também, que, poxa, abriu grandes portas para a gente. É um orgulho fantástico ter conseguido esse prêmio. E, por último, em 2019, um dos últimos já, a gente participou do Blue Bio Valley, que acontece em Portugal, que é para a limpeza dos oceanos, e a gente ficou entre as 3 campeãs também, tá? E nessa recorrência aí desses anos, a gente já angariou alguns grandes clientes. Aqui estão alguns deles, né? Hoje já tem um contrato com a Vale, já temos CRC da Petrobras, apesar que a Petrobras ainda não compra o nosso produto natural, a gente está na briga aí para fazer isso acontecer, mas outros produtos a gente já vende para eles, tá? Um pouquinho dos nossos clientes. E aí é uma frase que a gente gosta de falar: quando o mundo está sofrendo, nós podemos reverter. Acho que todo ser humano pensante pode melhorar o mundo cada vez um pouquinho mais, né? Ou pelo menos a nossa parte, acho que a gente pode fazer a diferença. E uma frase que ficou emblemática nos nossos pitch, aí, que são as apresentações que a gente faz para investidores e para grandes corporações, que a gente sempre fala que entre salvar o mundo e ganhar dinheiro, a gente prefere os dois. Acho que também que dá para fazer isso. Você não precisa extrair tudo que o nosso ecossistema tem e não devolver para ele. Então, a gente faz isso hoje.
usando a biomassa, que seria um produto que seria jogado fora. Hoje a gente tem 15 patentes. Não daria para falar de todos os produtos aqui para vocês, mas são todos patentes viáveis para mercado e todas elas vêm de fontes sustentáveis. Então dá um orgulho danado fazer parte dessa corporação, dá um orgulho danado ser um dos cofundadores. Como eu disse para vocês, não dá para florear e falar que foi fácil chegar até aqui. O jogo também não está ganho. A gente tem que conquistar, ser 1% melhor todo dia. E pensando nisso, a gente vai lançar só aí eu vou até tirar aqui para ver vocês na câmera, que eu acho melhor, né? Se tiver alguma pergunta, eu volto. Pensando nisso também, e como foi difícil essa escalada de chegar até aqui nesses 9 anos, né? A gente passou várias vezes pelo Vale da Morte, que eles chamam no mundo das startups, quase que a gente não conseguiu seguir. A gente está criando, a partir de 2022, o Biolab. O que é isso? Todo pesquisador que tiver uma boa ideia, que queira colocar isso no mercado, a gente vai se transformar num hub para ser a ponte desse pesquisador com o mercado. Como fabricar. E vão ter várias categorias, lógicos. Mas, assim, eu posso trazer a sua tecnologia para dentro da nossa empresa hoje, fazer todo o fit com o mercado, e esse cara vai ganhar em cima do lucro dessa tecnologia enquanto ela for rentável para o mundo. E aí, quando eu falo para o mundo, porque pode ser uma tecnologia tão disruptiva que não seja para a gente fabricar, mas seja para uma Tigre, para uma BASF. Então, a gente quer fazer essa ligação, porque, como eu vim do meio acadêmico, eu vim da pesquisa de base, eu sei que tem muita coisa boa que morre no próprio laboratório. E aí, pensando como a gente ia perpetuar a nossa empresa no mercado, a gente acabou vendo que o único jeito de perpetuar tudo que a gente construiu até agora é sendo o motivador, sendo o impulsionador dos sonhos das pessoas que estão lá pesquisando e tem grandes projetos que acabam morrendo no laboratório. Então, a partir de 2022, isso vai tem uma plataforma que vocês vão conseguir entrar, por exemplo, colocar a ideia de vocês, colocar o MVP, né, que é o que vocês fizeram até onde vocês foram, até onde foi o projeto. Vai ter uma bancada multidisciplinar para julgar esses processos e dar um feedback para o cara. Falar, olha, cara, eu acho que isso aqui tem fit com o mercado, isso tem... que é uma coisa muito importante que o nosso pesquisador tem que entender hoje, que isso tem custo econômico, ou tem viabilidade econômica para ser lançada no mercado, porque não adianta você criar algo fantástico que custa 20 vezes mais do que já tem no mercado. Infelizmente, por mais que o mundo compre um pouco mais de sustentabilidade do que o Brasil, nem lá fora isso consegue se perdurar. Então, a gente quer ser, sim, esse elo de ligação entre pesquisador e mercado, porque foi muito, muito sofrido chegar até aqui. E se a gente puder amenizar um pouquinho do que a gente passou com um companheiro nosso de pesquisa, que tem sonhos, que está ali na bancada o tempo todo, fazendo a coisa acontecer e ver o projeto dele inteiro morrer, às vezes, porque o nosso governo não tem incentivo, porque a faculdade está sobrecarregada com os afazeres dela e não consegue colocar isso no mercado. Então, a gente quer ser essa ponte. A gente quer, de verdade, ser essa ponte para ligar e conseguir fazer um cenário no Brasil muito melhor, porque a gente visitou, sendo uma startup, vários países hoje já. A Biosoft me proporcionou a visitar vários países por conta de ser uma startup. E a gente não perde em nada para nenhum país fora em criação de tecnologia. Na verdade, a gente se vira com o pouco que a gente tem e faz coisas fantásticas. Então, a gente quer ser a empresa que vai mostrar isso para o mundo, sabe? Ser uma 3M brasileira, por exemplo. É o nosso sonho aí. Já que sonhar pequeno, sonhar grande dá no mesmo, então vamos sonhar grande, né? Essa é a ideia.
É isso aí, Wagner, muito bom, viu? Obrigado. Acho que Olha, eu estourei pra caramba meu tempo aí, desculpa. não queria agradecer. Tem uma pergunta aqui, você comentou sobre essa plataforma, né, que vocês vão estar lançando. A Beatriz, que está acompanhando, que ela perguntou aonde que ela pode verificar isso, se vai ser no site de vocês, né? Como que ela pode O Biolab pensar isso no futuro? Ele vai ser no site, tá? Mas ela pode me mandar um e-mail, aí o Eduardo tem meus contatos, pode ficar tranquila, me mandar um e-mail se ela tiver algum projeto que ela queira mostrar pra gente. Hoje, infelizmente, eu não sou mais o responsável de P&D da empresa. A gente tem uma pessoa contratada aqui que é a Ana, mas ela é fantástica, tem uma cabeça maravilhosa. E mesmo sem o Biolab rodando, né, que ficou para 2022 por causa da pandemia, por causa de vários problemas, a gente já tem pesquisas sendo direcionadas para a gente poder avaliar e dar um fit. Ó, acho que a gente consegue botar no mercado, vamos começar a negociação e se alguém tiver alguma coisa que queira mostrar para a gente está aberto, tá? Gente, não é mostrar tudo, porque tomem cuidado, tem que ter um sigilo, mas a ideia, o que vocês querem fazer, o que vocês já fizeram, sem detalhes muito que vai deixar o trabalho de vocês expostos, mas aquilo que vocês pretendem com o projeto, tá? Acho que é o mais importante. Tá ótimo. Wagner, a gente tem algumas perguntas. Eu queria só verificar com o Eduardo aí, que está junto comigo, como é que a gente conduz por conta aí do horário. Aí eu não sei como é que vocês preferem, se a gente deixa para o final as questões, o pessoal levantou a mão aí, a ideia é interagir. O Kleber, eu acho que estava com alguma dificuldade, mas eu não sei se ele já conseguiu sanar. Como é que tá, Eduardo? Olha, as perguntas a gente pode colocar depois, que aí junta a participação de todo mundo e a gente consegue criar uma discussão legal. Eu acho que o Kleber ele já estava por aqui presente. Já estou online aqui. Boa noite. Sim. Boa noite. Então a gente pode continuar. E depois a gente cria esse debate usando as perguntas e interage todo mundo junto. Tá bom, tá ótimo então. Eu vou pedir para o pessoal que levantou a mão aí, se não quiser perder a ideia, se quiser já deixar anotado para a gente no chat, né? Depois a gente vem chamando. Agradecer o Kleber aí que conseguiu sanar os problemas. Prazer, Kleber, obrigada por estar junto conosco. E chamar o professor André, então, né, para a fala dele, agradecer a presença, professor André, que é da UERJ, né, professor adjunto lá do Departamento de Engenharia Ambiental e Meio Ambiente, né, atua, né, como docente na pós-graduação também, e agradecer mesmo a sua presença, tem uma área de atuação bem ampla, né, ecotoxicologia, wetlands, trabalha com tratamento de esgoto, né, análises laboratoriais. Então, André, a palavra é toda sua, conta um pouquinho aí da sua história para a gente. Obrigada, tá? Perfeito, eu que agradeço a todos, né, pelo convite, né, é um prazer estar aqui com vocês, falando, podendo conversar, trocar ideia, aprender bastante, sempre a gente está nesse movimento de troca, né, aprendizado, né, e isso é muito bom. Bom, eu também sou biólogo, né, e fui me aventurar em outros mares aí também, né, aproveitando os mares seus aí, fui me aventurar em outros mares, fui para engenharia ambiental. Eu sempre falo que o biólogo, às vezes, tem uma visão um pouco mais romântica das coisas, né? E o engenheiro tem uma visão muito prática das coisas. Então, eu fui levar o meu romantismo até a praticidade do engenheiro para ver se dava uma mistura boa, né? Então, comecei trabalhando com ecologia de praia e hoje trabalho com tratamento de esgoto, né? Deu uma virada aí nisso tudo. E também pelo perfil, né, de todo o meio acadêmico que a gente participa, né, então eu participo do LABIF, né, faço parte do LABIF, Laboratório de Biorremediação e Fitotecnologias, né, então tenho também um espectro muito grande de projetos, uma liberdade muito grande lá, e acaba que a gente abre um pouquinho os horizontes, né, às vezes até um pouco demais, mas é legal a gente ter uma visão mais ampla, assim, que a gente pode interagir com outras áreas também. Eu atualmente sou coordenador também do curso de doutorado, né, da engenharia ambiental, né, convido a todos, a gente está com o edital, aliás, fazer um merchan aqui, né, estamos aí com as inscrições aí abertas, tanto para o mestrado quanto doutorado em engenharia ambiental na UERJ, então fiquem à vontade aí para procurar PEAMB, DEAMB, né. Bom, posso compartilhar a tela aqui?
Que aí, senão eu que fico sem graça. Fica à vontade, André. O espaço é todo seu. Vamos lá, vou apresentar aqui. Eu vou dar uma visão um pouquinho diferente do Wagner. Né? Ele falou do petróleo. A gente vai... Eu não sei se vocês estão conseguindo ver já. Tá tudo ok. Tá ok? Eu vou para outra área, vou para a parte mais de tratamento de esgoto, né? Como é que a gente pode aplicar essa biotecnologia, né, nesse tratamento de esgoto, né? Como é que a gente pode fazer diferente, como o Wagner estava falando, né? Tentar alternativas diferentes, buscar soluções aonde tem as falhas, né? Então, gostei muito da palestra, aliás, gostei bastante, é uma visão muito boa, muito interessante, né, de inovar, de correr atrás dos sonhos. Eu acho que é isso mesmo que é a pesquisa, né? A pesquisa, a gente está sempre correndo atrás do oculto, né? Sempre o desafio, né? O próximo, né? A próxima pesquisa sempre é mais interessante, né? Então, vamos lá, vocês estão vendo aqui, né, são algumas microalgas, essa aqui é a clorela vulgaris, né? E como, então, que eu consigo aplicar essa minha biotecnologia no meu mundo aqui? Opa, vamos lá. Bom, dar alguns dados também para dar uma contextualizada, né, o porquê disso tudo. Quando a gente fala em tratamento de esgoto, né, a gente tem que lançar o esgoto em algum lugar. Né? Muitas vezes a gente fala, não, porque tem um lançamento de esgoto em determinado local, né? Bom, desde que o esgoto esteja devidamente tratado, né, é geralmente o lugar mais comum onde a gente tem esse lançamento, seja num corpo hídrico, né, como um rio, uma lagoa, não tão desejado uma lagoa, mas às vezes ocorre em alguma lagoa, ou num rio que vai acabar chegando numa lagoa, né, no marco emissário, né, ou tem alguns casos de infiltração também, né, na terra, percolação, né, mas enfim, o meu meio, né, justamente quando ele está sendo lançado, né, o tanto o tratamento do esgoto, quanto os impactos dele quando ele está sendo lançado no meio ambiente. Então, eu trouxe alguns dados aqui também, né, como o lançamento de efluente em corpos hídricos, né, a gente olha em alguns locais, a gente vê, né, alguns lançamentos, acha estranho, né, pô, não está chovendo, né, tá entrando água nesse rio e não está chovendo, né, e algumas vezes, desde que devidamente tratado e que esteja no caminho correto, né, que não seja de drenagem, um caminho de drenagem, o caminho correto, alguma hora ele acaba chegando num corpo hídrico. Então, é fato, né, que o caminho usual, deixa eu só botar um ponteirinho que fica melhor, o caminho usual dele vai chegar num corpo hídrico. Só que aí vem os problemas, né? Estamos aqui no Brasil e a gente tem aqui 43% somente de todo o nosso esgoto, né, gerado no Brasil sendo tratado. Né? Então, e tratado, como eu digo, é coletado e tratado nas ETEs. E a gente ainda tem aqui mais 12% por soluções individuais, né, bem comuns, como a fossa séptica aqui no Brasil, bem comum. O fato que, somando tudo isso aqui, a gente tem 55%. Né, 55% de todo o esgoto sendo gerado no Brasil tem algum tipo, né, de tratamento. Eu gosto de usar o algum tipo de tratamento, porque quando a gente fala que o esgoto está tratado, a gente pensa que ele já está apto a ser lançado, mas a gente vai ver que nem sempre é assim. Né? A gente tem um outro dado aqui, né? Esses dados foram tirados do Atlas de Esgoto da Agência Nacional de Águas, né, a ANA, e a gente ainda tem aqui, ó, 70% dos municípios, ou seja, a gente está falando dessa parte aqui, tá, dos 43%, 73% dos municípios adotam tecnologias capazes de tratar somente 30% dessa carga orgânica. Né? A gente está falando aí que a gente já está aí com 45% do nosso esgoto sendo lançado de forma, né, bruta, como ele vem, né, no meio ambiente, e a gente ainda tem aí 70% desses 43% aí, né, lançando com uma baixa eficiência de tratamento. Ou seja, né, quando a gente fala, não, mas o esgoto está tratado, aí a gente pensa, será mesmo que ele está tratado? Né? Quais os objetivos que a gente tem? Né? Às vezes eu penso que
que eu sou um pouco crítico, falando, poxa, mas a gente tinha que brigar pelos outros, né, 45% e não reclamar dos 55% que a gente tem. Mas eu acho que a gente faz ainda muito pouco, né? O simples tratamento ou aplicar algum tipo de tratamento ao esgoto não quer dizer que o esgoto está tratado, né? De certa forma ele está tratado, mas será que é o ideal? Será que é o suficiente? Será que a gente não precisaria estar além, fazer mais, né? Como o Wagner estava falando, né? Ir além, pensar além, fazer mais. E o que sobra disso tudo do tratamento? Será que quando chega no meio ambiente, qual o impacto que ele tem? Né? Qual é o resultante, né, disso tudo? Então, somado a essas questões, eu tenho uma imagem que eu gosto de usar bastante, essa questão, né, de botar a lupa lá no nosso esgoto. Muitas vezes a gente vê, né, o esgoto clarinho, translúcido ali, e pensa, pode até pensar, né? Ah, mas ele está limpo, olha, ele está claro, não está turvo, né? Temos os sólidos dissolvidos aí também, não necessariamente só os suspensos, né? E será que o que a gente tem dentro desse esgoto, né, onde ele é lançado, né? Ah, mais um detalhe que eu acho que é interessante a gente pensar. Como é que a gente pensa, como é que a gente bola uma estação, como é que a gente dimensiona uma estação de tratamento de esgoto? Como é que a gente calcula uma estação de tratamento de esgoto? Geralmente a gente pensa na carga orgânica, né? Então a gente fala de toda a parte orgânica do tratamento de esgoto. Algumas vezes a gente pensa nos nutrientes, né? E aí, não tratando esse nutriente, né? Para onde ele vai, né? Se o lançamento vai para encontrar algum corpo hídrico, a gente estaria lançando ele. Mas e aí, será que a gente tem só essa carga orgânica mais e alguns nutrientes? De certa forma, dentro dessa carga orgânica aí, temos outros compostos. E será que os nossos tratamentos que a gente pensa, que a gente tem hoje, né, alguns deles até eficientes no tratamento, será que eles tratam essas novas demandas que a gente tem na nossa sociedade, uma sociedade que cada vez mais está visando uma praticidade, um conforto, né, uma qualidade de vida, né? Então a gente tem sempre um lançamento de novos produtos, novos compostos, né? E como é que fica isso no esgoto? Será que a gente tem adaptação das nossas estações de tratamento de esgoto para acompanhar essa evolução no mercado, né? Com plásticos, cada vez algum tipo de plástico, né? Os microplásticos, os fármacos, toda vez aí lançando, né? Toda hora tem um lançamento de algum tipo de fármaco diferente ou algum tipo de antibiótico até mais potente, né? E como fica também os agrotóxicos, né? Metais, todos esses compostos que estão ali. Será que as nossas estações estão preparadas, de fato, né, para acompanhar essa evolução? Né? Quando a gente olha as estações de tratamento de esgoto, a gente vê que a gente tem mudanças, né? Muitos estudos são feitos, como o Wagner falou, em universidades, em centros de desenvolvimento de tecnologia, a gente vê muito desenvolvimento de muita tecnologia, mas até onde isso chega para a gente, né? Até onde isso de fato é aplicado, né? Isso é muito complicado, né? A gente tem tecnologia hoje para tratar de fato, né, o esgoto e deixar na qualidade que a gente merece esse lançamento, né, dessa água. E quando eu falo a gente merece, né, eu não estou só falando para a gente, né, eu sempre falo água limpa para quem, né? Será que a água limpa deve ser só para a gente consumir? Será que os outros organismos no meio ambiente não têm direito a uma água limpa? Né? Quando a gente fala, não, mas aí tem tratamento de água, a gente não vai consumir essa água, legal. E o peixe que está lá dentro também tem uma estação de tratamento de água para ele, né? Os microcrustáceos todos, as algas, o plâncton, né? O plâncton, fitoplâncton. Como é que eles ficam? Será que eles têm culpa de estar naquele lugar, né? Com tamanha poluição? E o que acontece quando a gente consome alguns fármacos, metaboliza ele ou até excreta ele na forma original, né? Isso vai parar no corpo hídrico, né? Já pensou um peixe consumindo um ansiolítico nosso, né? Qual o comportamento que vai acontecer com ele? Ou um fármaco, ou um hormônio feminino sendo lançado na água, né? Será que isso não vai ter um efeito em algum organismo que está recebendo isso? Então, começa a aparecer também aí, né, um
uma grande visão de, e aí, será que estamos fazendo o suficiente, né? Será que a gente está caminhando aí, né, para ter esse desenvolvimento correto? Se a gente está indo na direção, será que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né, para tratar, né? E aí vem mais uma questão, né? Quais são os impactos do lançamento desse esgoto no meio ambiente, né? Sem o devido tratamento, né? Não necessariamente não tratado, muitas vezes ele até é tratado, mas e aí? Quais são os impactos disso? Isso também, né, me atiça a curiosidade também, faz parte dos meus projetos. Então, quando a gente desenvolve algum sistema de tratamento, a gente monitora não somente o funcionamento dele, mas aonde ele está lançando, né, esse esgoto, quais são os impactos que ele está gerando ali, e de outros sistemas também, né? E aí a gente começa a falar do quê? Né, da avaliação de risco ecológico, né? Então, como eu falei, muitas vezes a gente chega em algum corpo hídrico, né, e vê essa coloração verde. Muitas vezes você pode até pensar, ah, mas um verde tão bonito, né? Sim, mas isso é resultante de várias ações, vários impactos, vários desequilíbrios que a gente teve aqui. A gente alterou o equilíbrio de tudo, né? A gente favoreceu alguns organismos e desfavoreceu completamente outros, né? Então, a gente tem um desequilíbrio, uma desarmonia nos ambientes, né? A gente tem uma adição, muitas vezes, de um excesso de nutrientes, né? Daí a grande proliferação, né, de alguns micro-organismos, do fitoplâncton. Mas e aí, quando a gente vai avaliar essa diversidade ali, será que a gente tem uma grande diversidade ou será que é mais do mesmo, né? Muito de poucos, né? Quando a gente vai avaliar a composição das espécies aqui, a gente tem muitas espécies, obviamente, né? Muitos indivíduos, né? Obviamente, pela coloração a gente pode perceber, mas são poucas espécies, né? E aí, será que isso é interessante? E as cianobactérias que estão aqui, as cianotoxinas que são produzidas aqui, quais as consequências? Como eu falei também, alguns compostos podem ser consumidos por peixes, né? Quando eu citei a questão do hormônio feminino, não foi à toa, né? O peixe, ele possui alguns receptores hormonais que são homólogos aos nossos. Ou seja, o nosso hormônio é capaz de afetar os peixes também. E o que é que acontece quando a gente começa a ter um lançamento muito grande de algumas taxas de hormônios femininos dentro, né, desses sistemas, né, desses corpos receptores aí que a gente está falando, né? Será que isso não impacta? Então, será que eu tenho que medir a qualidade da água somente para eu consumir? Ou será que eu também tenho que medir uma qualidade da água para todo um ecossistema que está ali também, que não tem culpa de eu estar lançando o meu esgoto ali, né? Aqui temos algumas cenas também, né, de um excesso, né, de espuma, né, de sabão, todo. Ou seja, da onde veio isso aqui? Isso aqui era um corpo hídrico, né? Ué, mas será que no Rio teria essa quantidade toda para fazer essa espuma toda? Com certeza isso aqui é um lançamento de esgoto e provavelmente não é um doméstico, né? Porque haja muita roupa para lavar, né? Provavelmente tem alguma questão industrial aqui também sendo lançada, né? E será que isso aí não vai impactar? O que vai acontecer, né? Qual é a responsabilidade que um município tem, né, na qualidade da água quando esse rio cruza vários municípios? Será que o município da frente não poderia cobrar uma qualidade do município que vem antes? Mas e aí, se eu cobrar a qualidade da água do município que vem antes, será que o da frente também não vai querer cobrar a minha? Né? E será que eu estou preparado para atender isso tudo? Né? Então, tem alguns estudos que a gente vem desenvolvendo, né, com relação a isso. Aqui eu vou dar um exemplo também do microplástico, né, muito falado atualmente, né, muito estudado atualmente, né? Então, tem alguns peixes aqui, fotos tiradas na internet, né? A gente já consegue ver a quantidade de microplástico. Engana-se quando as pessoas acham que, ah, não, mas essa poluição está muito longe de mim, né? Ela está longe, não vai chegar até mim. Mas será que ela não chega? A gente tem muito microplástico entrando no sistema de esgoto, né? Através de produtos de cuidado pessoal, né? Até embalagens, algumas questões, até alguns lançamentos, né, de alguns objetos plásticos ou utensílios plásticos indevidamente, né, na questão do vaso sanitário. E será que isso não vai ter impacto,
né? Aqui tem também uma gravura, está aqui, ó, o fitoplâncton, o zooplâncton, os peixes comendo, o outro peixe, né? Toda uma cadeia alimentar. E aqui a gente, como, né, predador de topo de cadeia, né? Consumindo esse peixe, será que a gente não está consumindo plástico? Né? Outras questões, o sal de cozinha. Né? Se a gente está cheio de microplástico no meio ambiente, não é razoável a gente pensar que o sal que a gente consome de cozinha também não tem microplástico? E aí? Né? Será que a gente já não está consumindo? Será que o microplástico já não está dentro da gente? Né? E aí tem alguns estudos que mostram, inclusive, placentas, né, já com presença de microplástico. Né? Olha que louco. Né? E a gente aqui, em outros organismos, né, a presença de alguns microplásticos em micro-organismos. A gente está falando de organismos muito pequenos aqui, né? Aqui do zooplâncton, né? Consumindo já esse microplástico. Será que qual o efeito disso dentro dele? Né? Enfim, temos várias questões aí a pensar quando a gente tem, né, esses compostos todos. Aqui tem alguns estudos que a gente vem desenvolvendo, né, para avaliar. Claro que também não vai dar tempo de a gente falar sobre todos eles, mas é resultante, né, da avaliação de risco, né, ecológico, né, em algumas subbacias, algumas lagoas, né, em alguns locais, tanto na água quanto no sedimento, né? Então, alguns estudos que a gente já vem desenvolvendo, além de outros que já existem também na literatura científica. Mas e aí? Como podemos, então, de fato, aplicar essa biotecnologia no tratamento de esgoto e reduzir os problemas ambientais? Né? Temos aqui o sistema de tratamento descentralizado de esgoto. É um estudo que também veio comigo da faculdade, né? Foi onde eu fiz o meu mestrado, né? A gente tem o nome de ecossistema engenheirado. Então, ele tem tanto aqui tratamento preliminar, primário, secundário, é um tratamento convencional, aliado a um tratamento terciário aqui, né, onde a gente usa os wetlands, com vários fluxos, né, vários tipos de fluxo superficial, subsuperficial, vertical, horizontal. Né? Temos aqui também um tanque de algas, né, e a gente pôde avaliar, né, monitorar e avaliar esse tipo de sistema e verificar, né, que o alto poder da aplicação de plantas, né, no uso, né, delas para, de fato, o tratamento. Ou seja, o que a gente quer? A gente simula aqui o que a gente não quer que ocorra na natureza. Ou seja, a gente simula aqui de forma controlada o que a gente não quer que ocorra, né, na natureza de forma descontrolada. Né? Obviamente, a gente faz aqui uma fitorremediação, né? A gente faz a acumulação desses compostos todos aqui, né, nas folhas, e depois a gente faz a colheita dessas folhas, encaminha isso para o aterro sanitário, né? E a gente, de alguma forma, a gente reduz essa chegada, né, ao meio ambiente. A gente falar que não chega, né, cada vez mais os desenvolvimentos tecnológicos, a gente consegue medir concentrações cada vez menores. Né? Então, a gente reduz o efeito deles, a tal ponto que, durante o doutorado, eu fiz um estudo para a gente saber qual era o impacto disso, né, no meio ambiente e comparar com uma grande estação de tratamento de esgoto. Claro que, guardando as devidas proporções, essa estação, né, como eu falei, fez parte do meu mestrado, do meu doutorado. Hoje eu sou o coordenador desse projeto, e ele está instalado na Ilha Grande, né, no CEADES, né, que é o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ. Né? Então, todo centro acadêmico lá, ele tem o esgoto dele tratado, grande parte pelo ecossistema engenheirado. E aí, com isso, fiz um estudo, né, comparando, e a gente pôde verificar que em grandes estações de tratamento de esgoto, como eu falei, salvo devidas proporções, porque lá são esgotos municipais, que é uma carga muito maior de alguns compostos, ele mesmo após o tratamento ainda tinha resultados muito altos, né, efeitos muito altos em alguns organismos, e já o sistema daqui, ele conseguiu reduzir muito ao nível que ele já não tinha mais diferença significativa para o controle. Né? Ou seja, tivemos um grande, né, avanço nessa parte aqui do tratamento aplicando. Aqui, né, alguns estudos que foram realizados,
né, foram publicados desse sistema, né, tanto o sistema propriamente dito, quanto os ensaios que foram feitos, e algum levantamento também que a gente fez de outras tecnologias aplicadas também, né, como os wetlands e tanques de alga. E aí surgiu também uma questão dentro dessas algas, né, já para fechar, que eu também estou me esticando bastante. Surgiu a curiosidade de ver, de fato, o efeito dessas algas. Por quê? Porque elas apresentaram um resultado muito interessante no tanque de algas, né? E aí, quando a gente vai pesquisar sobre isso, avaliar, vemos que temos a outra palavra, em vez de fitorremediação, a ficorremediação, né? Que é justamente a aplicação de algas, né, diferentes espécies de algas, né, no tratamento biológico de algum efluente, de uma questão. E por que o tratamento de esgoto? Né? Com o tratamento de esgoto, a gente tem um apelo tanto econômico quanto sustentável também, né? Já que a gente tem uma fonte de nutrientes e de carbono dentro do próprio esgoto, e algumas algas mixotróficas, né? Não só fazem fotossíntese, mas também tem fonte externa de carbono ali também, né, fazendo esse consumo desse carbono de fonte externa. E aí, com isso, a gente consegue incorporar esse carbono na biomassa também. Então, reduziu os custos da produção de alga, mas por que a gente iria querer produzir algas, né? Primeiro, temos várias vantagens, né, como fixação de CO2 é uma das vantagens, e uma produção de biomassa, né? E essa biomassa pode ser usada também por diversas questões, tanto produzindo biodiesel, né, com a extração de alguns óleos, né, quanto também servindo de biomassa para a obtenção de outros produtos, né, que a gente está chamando de compostos bioativos, né, que podem ter interesse comercial, industrial, né? Então, ficou interessante, né, e a partir daí começou a se aplicar, né, em alguns locais aí, em grande escala, né, e também em pequenas escalas, nos laboratórios, né, de estudo, formando também, a gente pode dizer que outra vantagem é que a alga, né, muitas vezes já está presente até no esgoto, normalmente, a gente só precisa dar condições para ela se desenvolver, ela pode formar consórcios microbianos, né, ou seja, associações com outros micro-organismos, né, bactérias que estão ali, e auxiliar também nessa parte de remoção / biodegradação de alguns compostos, tá? E isso ficou interessante a ponto que a gente começou a estudar com isso com mais ênfase, né, no laboratório, e já estamos, né, até colhendo alguns resultados bem interessantes também, tá? Aqui tem o primeiro estudo que saiu do nosso laboratório, foi com corante, né, que é usado em alguns laboratórios de microscopia, né, e a gente conseguiu remover ele, né, de forma muito interessante, né, com as microalgas, o que abriu para a gente uma porta e começamos a explorar outros caminhos, né, outras ideias aí de aplicação, e em breve sairão aí os outros estudos, se Deus quiser, né? Vamos, deuses da ciência aí também. E aí temos aplicações diversas das microalgas pelo mundo, vários estudos com vários contaminantes, várias espécies selecionadas, espécies no meio ambiente, né? Vários tipos de aplicação, não só em estações de tratamento de esgoto, mas em corpos hídricos também, obviamente não introduzindo, mas avaliando o efeito delas também ali. Então, temos aqui, né, na parte de remoção de metais, né, por microalgas, né, a aplicação delas em esgoto municipal, né, para remoção de nutrientes, contaminantes aí emergentes também, que é muito interessante, né? Além de outras, né, algumas espécies de clorela também são usadas, né, que é uma das mais aplicadas, né, principalmente quando a gente tem espécies isoladas, né? E aí a gente tem a produção de biogás, né, com outras agregando valores, dando uma questão também de sustentabilidade, como foi dito também pelo Wagner no início, né, agregando valor ao produto, ao tratamento, tornando ele mais atrativo para que pudesse ser mais aplicado aí, tá?
Aqui eu também não vou me estender muito, a gente abre aí, fica aberto depois para discussão, né, para algumas questões aí, né, deixa meu contato também para que, se alguém quiser alguma questão também, a gente pode conversar também depois no outro momento, tá bom? Desculpa, passei um pouquinho aí também, mas a gente vai se empolgando, né? Nada, André, tá ótimo, muito obrigada pelas suas palavras. Eu super me interesso, né, por toda a pesquisa, eu trabalho com planta aquática também, já ia te perguntar sobre as bactérias, mas aí você falou sobre o consórcio, então tem alunos aqui que trabalham com isso, o pessoal tem perguntas, já teve, acho que a Cristina Salomão que levantou a mão aí, mas vamos deixar para o final? Melhor, né, Eduardo? Sim, Tudo sim. Bem, André, para você? Tá que ótimo, aí a gente te agradeço e já chamo o próximo palestrante, que aí no final a gente junta todo mundo, um pode comentar do outro, tá bem? Vou pedir então a Cristina para aguardar a pergunta aí, daqui a pouquinho a gente conversa melhor. E chamar o Kleber Ferreira, né, engenheiro ambiental. Que bom contar com você aqui hoje, Kleber, para falar um pouquinho da sua história, da experiência da sua empresa também, né? Synergix Consultoria e Projetos Ambientais. Bom para a gente aprender aí com você, né? Fica à vontade, a palavra é toda sua, né? A Synergix trabalha aí com engenharia ambiental. Então, Wagner, você não está sozinho aqui, não. Todo mundo está falando de engenharia ambiental, que hoje, porque esses biólogos aqui estão tudo querendo meter a colher lá no que a engenharia está tocando, viu? Fica à vontade, Kleber. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, Aline. Boa noite a todo mundo. Obrigado aí a Luiz Eduardo pelo convite, ao Renan também, por os que eu acabei conversando um pouco mais. Eu acabei fazendo uma apresentação aqui agora rapidinho, só para mostrar um pouco mais da empresa. A gente está numa expansão crescente aí, então a gente está numa corrida bem pesada. Eu parei na estrada, parei no hotel aqui para fazer o evento, para participar do evento, e daqui ainda tem que ir para Niterói, que amanhã cedo a gente tem um compromisso importante lá. Mas deixa eu ver aqui como é que eu compartilho aqui a tela. Mas isso é bom, é sinal de que o trabalho está fluindo. É ótimo. É ótimo. Só para ilustrar, na verdade eu ia só falar, mas só para ilustrar aqui um pouco. Deixa eu ver se já vai. Tá tudo ok, então a gente está visualizando aqui. Tá. Ótimo. Então, como eu já fui apresentado, eu me chamo Kleber Ferreira, eu sou engenheiro ambiental da Synergix. Synergix é uma empresa de consultoria na área ambiental, civil e sanitária. Eu não estou conseguindo passar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Tem que ir pela minha tela aqui, então. Espera aí. Isso, agora foi. Agora passou. Ótimo. A Synergix é uma empresa de consultoria. A gente atua nas áreas ambiental, civil e sanitária. Hoje nós estamos em 6 estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Ceará, São Paulo e Minas Gerais. E a nível país, a gente tem 5 contratos nacionais. A gente faz a parte de sustentabilidade do SEBRAE Nacional, da ANEEL, do Ministério da Defesa, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, e do Grupo Hortifruti. Eu tenho um pequeno vídeo que fala um pouco da empresa. O som está indo aí? Tá ok. Está um pouquinho baixo. Ideias todos nós temos. Tá ótimo. As temos a 1000 a cada segundo. Mas ideias por si só de nada valem sem execução. A engenharia é o casamento perfeito entre esses dois princípios. E para nós da Synergix, é preciso estar sempre atentos ao nosso redor. Não importa para onde você olhe, nem o que vê, a engenharia está presente em tudo. Desde a escola, onde aprendemos a dar os nossos primeiros passos na trilha do conhecimento, até o escritório, onde desenhamos os projetos mais audaciosos já vistos. A junção de um bom planejamento, aliado aos cuidados necessários com o meio ambiente, resulta em verdadeiras obras de arte espalhadas pelas cidades mundo afora. Bons engenheiros não apenas fazem bons prédios, também dão vida aos lugares que receberão seus projetos.
acima de tudo, respeitando a vida. A Synergix acredita em seu potencial. E você, que planos tem para o futuro do seu país? Eu queria que o nosso biólogo pudesse participar hoje do evento, mas a gente teve um evento em São João da Barra, ele já ficou por conta desse evento, ele acabou não podendo participar, porque ele poderia falar de forma mais aberta com a área da biologia. A gente basicamente desenvolve projetos customizados. Eu costumo dizer que a Synergix não trabalha com nenhum projeto de prateleira. A gente não tem nada pronto. Tudo é customizado conforme a necessidade de cada cliente, conforme a região que a gente vai atuar, as legislações locais. Por exemplo, na região do norte e noroeste do estado do Rio, a gente está criando agora a 9ª unidade de conservação municipal. Nós já criamos 3 no ano passado, estamos criando mais 6 agora e tem mais 12 para o ano que vem. Então, a gente tem um corpo técnico bem interessante, principalmente na área de biologia. O nosso biólogo responsável pela área de biologia, ele é até formando na UENF, é o Marcelo Paixão, não sei se alguém conhece aí o Paixão. Ele atua com a gente já há cerca de 5, 6 anos, não sei. A Synergix, ela tem 9 anos, né? É uma empresa nova, pequena, né? E a gente ainda está no mercado se descobrindo ainda, né? A gente ainda é uma criança. Eu costumo dizer que tudo que a gente tenta fazer, engraçado que de forma muito consoante com os meus 2 colegas que acabaram de palestrar antes aí, é tudo com o objetivo de trazer um mundo melhor, né? Para o que a gente acredita, para o que a gente confia. Eu acho que já passou aquela questão de que a gente tem que deixar um mundo melhor para o futuro, né? Isso aí já é antigo, a gente tem que deixar um mundo melhor para agora. A necessidade é mais que imediata, a gente está sentindo na pele, a gente está sentindo no bolso, a gente está vendo os problemas na nossa cara e muitas vezes as nossas ações são muito para o futuro. Lá na frente a gente vai mitigar tal problema, lá na frente a gente vai coibir tal impacto ambiental. E a gente vê que o meio ambiente não está mais aguentando isso, né? Então, eu costumo falar também que a gente tem que deixar pelo menos uma herança boa dessa nossa atividade. E eu fiquei muito surpreso com a palestra, tanto do Wagner quanto do André, em saber que a gente tem pessoas de alto gabarito aí lutando também pelo meio ambiente e que a gente vai estar, talvez, né, pelo menos o objetivo é esse, né, deixando um mercado mais propício, né, para os graduandos, para os mestrandos aí, para os doutorandos que vão entrar nesse mercado. Eu costumo dizer, deixa eu voltar aqui para a palestra. Esse é o meu afilhado, o Heitor. Eu já parei de tentar deixar um mundo melhor para mim. Apesar de não acreditar que a gente tem que deixar só para o futuro, mas eu acho que pelo menos ele vai ter um ambiente muito melhor do que eu. O Heitor é meu afilhado, esse molequinho aí lindo, que eu faço questão de sempre mostrar essa fotinha dele aí nas palestras. Deixa eu voltar aqui de novo. Então, esses são os dados da empresa, da Synergix. Eu tentei otimizar ao máximo aqui a minha fala, aqui, até pelo horário, ainda tem que pegar a estrada aqui ainda. Todos os nossos dados de contato estão aí. Esse é o telefone da empresa, o meu e-mail do trabalho, o site, o Facebook, o Instagram. E deixar aberto aí para discussão, o que a gente puder colaborar. Engraçado, eu acho que nós talvez somos a única instituição aqui que não trabalha diretamente com biotecnologia. Isso é até uma crítica que eu faço para o mercado. A gente acaba não enxergando essas possibilidades. Por mais que as pesquisas sejam incríveis, por mais que elas já estejam em uso, a gente acabou de ver isso, mas o mercado ele ainda usa muito pouco do que a pesquisa consegue trazer, né? A gente está criando um monte de unidade de conservação, a gente está defendendo um monte de área e, através da biotecnologia, a gente poderia fazer isso de forma muito mais intensa e, na prática, a gente não faz. É uma pena. Mas a gente está à disposição para ouvir e participar. A gente até já tem convênio com a UENF, com outras universidades também, com o IFE. E o que a gente puder colaborar para que os estudantes possam participar também dessas iniciativas, a gente está à disposição. Maravilha, Kleber. Obrigada pela sua fala.
É bom que a gente vai ter tempo aí para as perguntas, né? Para conhecer um ótimo. pouquinho mais sobre os projetos, né? Para você contar um pouco mais aí para a gente, deixar os meninos falarem aqui um pouquinho. Eu separei algumas perguntas que foram colocadas lá no início. Posso passar aqui para vocês? Foi lá no Wagner que começou a aparecer aqui. Deixa eu trazer para cá. Vamos lá, aqui. Teve só esclarecendo, a Caroline Felipe pediu se poderia passar o vídeo do Wagner novamente, mas está sendo gravado, Caroline, e vai ser disponibilizado no YouTube, não é isso, Eduardo? Então, acho que pode ficar tranquila que, né, você vai conseguir acessar. Isso mesmo. Então, pode ficar tranquila aí que depois vai conseguir ver melhor. Qualquer coisa eu coloco o link também, tá? Porque esse vídeo tá no YouTube também. Ótimo, ótimo, Wagner. Aqui tem uma pergunta da Roberta Pena para você, Wagner. Se o projeto, né, com relação ao Hub que você estava falando, se pode ser enviado aí qualquer projeto na área de biotecnologia. E, complementando a pergunta dela, né, você falou bastante sobre o palmito, o resíduo do palmito. Era uma pergunta minha, se vocês só trabalham com essa parte de resíduos ou se você tem espaço para outros materiais, né? Porque você falou que suas fontes são sustentáveis. Então, eu complemento a pergunta da Roberta aí, se é qualquer projeto na área de biotecnologia e se vocês têm esse olhar mais para o resíduo, né? Se outras fontes podem ser utilizadas também. Então, a gente nasceu olhando para o resíduo, né? Mas não quer dizer que a gente só vá fazer isso não, tá? A gente tem outros projetos aqui, a gente tem projeto com a L'Oréal hoje, tem projeto com a BASF, tem projeto com outras empresas que não necessariamente o mote principal é o resíduo. Então, assim, qualquer coisa que venha fazer o bem para a natureza, para o ecossistema em geral, a gente vai ouvir, vai avaliar, por isso que a gente está criando uma cadeia muito multidisciplinar para olhar bem os projetos e a gente conseguir avaliar se tem fit com o mercado ou não, tá? Tá ótimo, Wagner. Naquele momento, quando a gente estava lá na sua fala, um dos participantes aqui, o Wallace, ele tinha levantado a mão. Wallace, você quer aproveitar e fazer sua pergunta para o Wagner também? Fica à vontade. Boa noite, professora Aline. Boa noite, pessoal do Núcleo, todos os participantes aí, aos palestrantes também. Eu acabei tendo que sair um pouquinho aqui, acabei perdendo a palestra do André. Mas eu queria falar sobre a atuação do Wagner. Na verdade, eu nem vou entrar no mérito da parte ecológica e sustentável. Eu só queria falar da motivação e inspiração que ele acaba sendo para a gente, porque há poucos dias atrás eu vi uma frase que eu achei um pouco estranha e na hora não concordei, que dizia assim: não tenha um plano B. Quando você acredita no seu plano A, você não precisa ter um plano B. E me parece que o Wagner é a encarnação dessa frase, né? Porque ele acreditou na ideia dele, ele teve gente falando que não daria certo, ele teve portas fechadas, mas mesmo assim ele se manteve fiel a si mesmo, acreditando naquilo que ele poderia realizar. Então eu só queria te parabenizar e sim, dizer que você é uma inspiração para a gente que está aqui na graduação, no mestrado, no meu caso, como é o doutorado, que a gente tem às vezes, ótimas ideias, mas a gente acaba desistindo porque você pensar, não, se isso aqui não der certo, eu vou tentar fazer outra coisa mesmo que o que eu queria fazer antes não dava certo, mas você acaba deixando de fazer o que você queria fazer, que você acha que você ia gostar de fazer e você não ia trabalhar nunca na vida, você ia ficar fazendo aquilo que você ama, entendeu? Então, só queria deixar esse depoimento só, dizer que é uma grande inspiração. Valeu, Wallace, obrigado. Cara, assim, dá para ver nitidamente que hoje a gente tem aqui o Kleber, o André, e de uma forma ou de outra, o André um pouco mais como uma Biosovich, o Kleber um pouco mais como uma Biosovich, o André um pouco mais no meio acadêmico, mas dá para ver a veia empreendedora que cada um deles tem. E assim, cara, eu concordo com você, empreender no Brasil não é nem um pouco fácil. Dando um número, a gente teve 18 negativas de fundos de investimentos no Brasil, 18 fundos bateram a porta na nossa cara, porque eles querem investir em startups que têm poder de multiplicação, conseguem pivotar muito rápido. Então ele pega uns caras dentro de uma garagem com 5 computadores, os caras inventaram um aplicativo fantástico, isso vai viralizar muito rápido. Então essa é a ideia hoje de investir numa startup. Quando você olha para uma startup
você tem que fazer fábrica, investir em tijolo, ninguém queria, cara. A gente era o primo feio. E aí, quando a gente foi ganhando prêmios, as coisas foram acontecendo, todos os fundos voltaram a falar com a gente. Só que a gente já tinha captado. E já estava com o aporte na mão, já não precisava tanto desses caras, que às vezes nenhuma resposta davam. Eu acho que é o pior, sabe? Você não ter o feedback do cara falando, olha, não vou investir em você por conta disso, disso, disso. Ou te deixei para o final do investimento do fundo porque eu tenho que investir em tijolo, irmão. Tem que botar fábrica, tem que fazer isso e aquilo. Então, assim, realmente não é fácil, cara, mas os grandes sonhos nunca são fáceis para ninguém. A gente é só 2 que foi maluco o suficiente e tocou em frente, entendeu? Com certeza aqui tem a professora que, na sua maluquice, aí teve que enfrentar um monte de problema. Tem o Kleber, tem o André. Então, assim, não vou virar para vocês e dizer que é fácil. Não é. Mas sejam loucos e continuem persistindo no sonho de vocês, que com certeza vai dar certo. É isso aí, Wagner. É bom que é um estímulo mesmo para os meninos, né? Fica à vontade, André, se quiser comentar. É uma coisa engraçada quando você fala muito o brasileiro, eu concordo contigo. Se você for ver nas grandes equipes, né, nas grandes descobertas aí pelo mundo, você vai ver sempre tem um brasileiro no meio. Né? O problema é que a gente tem muito problema aqui, né? A gente tem muito problema para resolver. E aí, quando a gente perde tempo resolvendo muito problema, pega um aluno desse que fez o Ciência Sem Fronteiras, né? Vê o que ele aproveitou, vê o que ele rendeu lá fora. Né? Às vezes é absurdo, às vezes o cara fala, cara, mas se eu não produzir aqui, cara, não vou produzir em lugar nenhum, porque aqui não tem problema. Eu tive uma experiência, né? Eu pude sair, eu falei, cara, eu tive um ano mágico, né? Que você passa um ano fora e fala, cara, mas aqui eu não tenho problema, eu tenho uma sala com uma mesa, o cara vai me perguntar o que eu quero dentro do meu escritório. Eu falei, cara, o que tem aqui já é o suficiente. Ele falou, você não quer mudar nada? Eu falei, pô, mas o que tem aqui já é melhor do que eu tinha lá, mano. Então o que eu quero mudar? Eu não quero mudar nada, eu quero só que isso aqui que você tá chamando de sol é meu, né? Então, quando você tira os problemas das pessoas, você vê que realmente dá para produzir, a gente vê que a gente no Brasil, a gente perde muito tempo com vários problemas, é problema de infraestrutura, aí você fala, pô, mas você vai no lugar e aí você tem que resolver várias burocracias. Foi até uma situação lá que eu tinha que como é que é? Certificar, né, o diploma, atestar que o diploma, tudo. Aí eu falei, mas agora eu tenho que ir no cartório, tem que ir. Aí a mulher olhou para minha cara e falou, não. Eu falei, como é que eu vou, né, certificar? Ela falou, qualquer pessoa nativa que tenha CPF, o equivalente ao CPF daqui, atesta que é verdadeiro, que olhou o original e a cópia atestou. Eu falei, meu Deus do céu, né? Eu teria que ir no cartório, aí paga e vê a assinatura e tudo, né? E você vê que a gente tem muito entrave, aí você tem que falar com fulano para ceder um espaço para você, será que eu vou conseguir um financiamento? Você faz um financiamento, tem que descrever o que você quer, eu quero tantos vidros disso, tantos, né? Lá o cara fala, toma o dinheiro, no final você me presta conta do que você fez, pô. Né? Eu não preciso falar que eu vou comprar 5 garrafas de álcool, né, e tudo, aí o cara aprova meu projeto, eu falo, não, agora eu já não preciso mais de 5 garrafas de álcool, agora eu estou precisando de outras coisas, então para que eu tive que falar que eu ia comprar 5 garrafas de álcool no projeto, né? Então a gente perde muito tempo com muita burocracia, e quando você tira esses entraves, a gente vê que a gente pode ir muito longe, né? A gente vê que a gente perde tempo com miudeza, que na verdade o potencial está dentro da gente mesmo, e a gente ganha, né, naquilo, na raça, né? A gente vai meio que na raça, porque a gente enfrenta as dificuldades e mesmo assim a gente vai vencendo, né? Então, eu acho que o brasileiro tem um potencial absurdo, é um absurdo, e quando vai lá fora o pessoal valoriza muito a mão de obra brasileira, muito. Eu vejo muitos caras falando, nossa, todos os brasileiros que passaram por aqui sempre deixaram muito boa impressão, sempre foram os caras que primeiro chegavam, o último que saía, a gente só perde para o chinês, cara. O chinês sai depois da gente. Se você fica na faculdade de madrugada, quando você fala, não é possível, esse cara dormiu aí, porque eu saí tarde, cheguei cedo, o cara tá aqui, o cara deve ter dormido aí. Fora o chinês, a gente tá muito bem cotado aí. Então, a gente tem muita força de vontade mesmo, corre muito atrás. Isso é uma característica do brasileiro. Todo brasileiro que vai lá fora é reconhecido assim, tá? É uma impressão boa que a gente tem, né? A gente deixa uma impressão boa, pelo menos. É verdade, André, eu já tive a mesma experiência que você, né? Mas vou deixar o Kleber falar, posso? Né, para ele contar um pouquinho mais da experiência para ele, porque tem uma pergunta aqui, né, da Dayana,
Depois tem mais um monte para você, Wagner, mas a gente chega lá. Fala, deixar o Kleber contar um pouquinho mais. Né? A Dayana está perguntando aqui se está no escopo da Synergix projetos residenciais, por exemplo, casa autossustentável, uso de água de chuva, energia solar, reuso de água. E aí, conta para a gente um pouquinho, Kleber. Então, só para complementar o que o Wagner e o André falaram, eu tenho um grande professor, Dr. Maxwell, referência no país na área de poluição atmosférica. Eu aprendi com ele que se chegar alguma demanda para você, você pede 30 dias para fazer. Você tem 15 dias para aprender como é que faz e 15 dias para fazer. Eu acho que o grande mal nosso é isso, porque muitas vezes a gente não tenta. Se eu for começar a falar para vocês da experiência, pelo menos da Synergix, e acredito que seja similar de todo mundo aí, das vezes que a gente tinha certeza que não ia dar certo, mas a gente tentou, e só o fato de ter tentado, identificado o erro, ter corrigido e ter tentado de novo e ter andado, isso faz com que as coisas deem certo, né? Eu falo muito isso com os meus colaboradores. Chuta a bola. Você não precisa aprender a saber fazer gol. Chuta a bola, cara. Vai. Vai errar, vai cair. Viu as negativas do Wagner aí, toda a história do André. O negócio é tentar. Muitas vezes a gente não tenta. Mas respondendo à pergunta da Dayana, a gente já trabalhou bastante com projetos de imóveis sustentáveis. Nós temos uma casa que a gente projetou, né, no interior de Campos, eu não vou lembrar, de Campos não, no interior do norte. Eu não vou lembrar exatamente se foi Campos ou se foi outro município. Uma casa sustentável. A primeira escola do interior do Rio de Janeiro 100% sustentável, é projeto nosso também. Foram 14 iniciativas, né, entre elas tratamento de água, esgoto, energia fotovoltaica, iluminação inteligente, enfim. Então, a gente já trabalhou bastante com projetos de imóveis sustentáveis. Hoje em dia, devido ao mercado, a gente não tem mais feito isso, e eu acho que fica até um ponto interessante para que vocês pensem. Hoje em dia, o mercado já tem isso tudo muito pronto, né? Hoje em dia, você não precisa ter nenhuma expertise na área ambiental para desenvolver um projeto de sustentabilidade, porque essas partes elas já estão prontas. Se você apenas saber desenvolver um projeto de uma casa e você agregando a parte de fotovoltaica, a parte de água, a parte de tratamento mais limpo, você consegue desenvolver isso. Então, é uma coisa que o mercado não... Você não vende isso tão fácil. A gente acabou crescendo e entrando em outros mercados. Na verdade, a Synergix ela começou na linha industrial. A gente sempre trabalhou com indústria. Depois a gente foi para comércio, depois a gente começou a trabalhar com residência, agora a gente está trabalhando mais com poder público e na linha mais industrial. Mas a gente tem projetos ótimos aí na área de projetos residenciais, comerciais, sustentáveis. Industrial, a gente começou a fazer 2 já no interior do Espírito Santo, mas eles acabaram não andando. Mas residencial e comercial, a gente já tem alguns já em uso até hoje aí. Obrigada, Kleber. Roberto, você não quer fazer a sua pergunta para o André? Pode ser, né? Professor, gostei muito do projeto, do trabalho, e eu fiquei pensando nessa questão da extensão, sabe? Porque igual a gente vê, né, que geralmente são jogados resíduos mesmo no rio, de qualquer forma, em muitas cidades, né? E fiquei pensando se essas pesquisas são passadas, talvez, para a prefeitura ou para a comunidade, de alguma forma. Como que é feito essa conversa, né, se há, de alguma forma? Então, o pessoal da Ilha Grande, a gente trabalha muito com as comunidades na Ilha Grande mesmo. Então, ali dentro da Ilha Grande, a gente faz tanto com colégios, né? Tem muitos colégios que a gente vai, dá palestra, traz. E, às vezes, a gente tenta fazer isso também com os donos de pousadas, né? Do comércio ali. Às vezes tem uma aderência maior, às vezes nem tanto, né? Às vezes a gente arma um circo grande, vai meia dúzia, mas a gente está lá, a gente está tentando, a gente está falando, a gente está fazendo papel, a gente está mostrando que é possível, que não é caro, né, que é mais força de vontade, às vezes, do que... Né, é o conhecimento e a força de vontade. Se você tem o conhecimento e a força de vontade, você consegue fazer. Né? Às vezes a gente pensa que são soluções caras sempre que vão funcionar, e não necessariamente. Às vezes as mais baratas são as mais eficientes, né? E funciona. Então, de fato, eu sou um cara muito de laboratório mesmo, eu gosto de respirar laboratório, gosto de uma bancada de laboratório, mas eu sei que essa parte de extensão é legal. Então, eu tenho colegas que às vezes chamam, vamos comigo, ou até a gente começa a fazer umas palestras em colégio também, que eu acho que é legal. E aí, com isso, a gente tem essa oportunidade de fazer a extensão, sim.
Eu gostaria até de fazer mais, né, de sair um pouquinho mais do laboratório, mas a Ilha Grande lá me deu uma oportunidade muito grande de fazer. Então, a nossa extensão fica mais lá para a área da Ilha Grande mesmo. A Cristina Salomão tinha levantado a mão aí durante, acho que no final da fala do André. Não sei se ela tem alguma pergunta. Se quiser fazer, Cristina, fica à vontade. Isabela, você quer comentar aqui? Não, eu achei que você estivesse fazendo uma pergunta. Você está perguntando para o pessoal se está gostando aí do evento, né? Bom, acho que a Cristina não se manifestou. Qualquer coisa, fique à vontade. Se alguém mais quiser trazer perguntas, né? Trazer alguma questão, eu vou aproveitar e vou perguntar aqui para o Wagner, pedir para contar como é que foi um pouquinho desse início, como é que funcionava lá na FOA, né, quando você estudava, como é que foi a parceria para patente, né, tem todos os custos envolvidos, como é que se deu isso lá no início, até você falou do Guilherme também, né, se não me engano, acho que é seu sócio, porque a gente sabe que tem um custo, se você se dedicou exclusivamente a isso, né, quando a gente está começando a estudar lá empreendedorismo, né, o pessoal das startups, a gente sabe que é complicado e às vezes você tem que ter uma outra função junto, acaba dividindo a atenção. Conta para o pessoal aí como é que foi esse início. Hoje, assim, né, a gente tem a possibilidade de ter profissionais em grandes áreas aqui dentro da empresa. Hoje nós somos 6 diretores, mas na época do início você jogava em todos os lugares do campo, cabeceava, chutava a bola. Acho que o Cleber sabe muito bem o que eu estou falando. No início, cara, isso é tudo. Então, no início, eu acompanhava a pesquisa, eu vendia os xaxins, eu fazia tudo. E, assim, quando a gente viu que a gente precisava de algo, nossa venda era muito técnica, eu acabei indo para comercial, né? E o início de tudo, lá na faculdade, o bacana é assim, acho que a lei da inovação veio para mudar muita coisa, né? Muitas das coisas morrem na faculdade porque a faculdade não entende que ela tem que ser o caminho e não ser detentora de uma patente, porque ela não vai conseguir botar aquilo à frente. Então, o maior complexo hoje das federais e estaduais é como isso é amarrado. Eu vou fazer uma parceria com vocês. E de quem é essa patente no final? Essa patente tem que ser do pesquisador e da empresa que fez. E a faculdade tem que trazer tudo aquilo para ela que é de forma acadêmica. Todos os papers, investimento para você ir num evento do setor. E quando parte dessa patente é da faculdade, você tem que pedir benção para tudo. Qualquer negociação que você vai fazer, qualquer modificação que você vai fazer, e isso trava muito a gente enquanto empresa privada. Eu acho que a Biosolvit deu certo com a linha de pesquisa dentro da Unifoa, porque era uma faculdade particular. Então, por exemplo, eles incentivam pagando a entrada da patente, o primeiro pagamento é deles, e eles não detêm nenhum fator econômico da patente. Eles só entram mesmo na parte acadêmica, que aí eu ganho para eles, né, como visibilidade e tal. E todas as patentes que a gente criou lá são da Biosolvit. Lógico, isso pesa, tá? Hoje, um dos maiores custos que a gente tem anual são as patentes, porque a gente teve que abranger as patentes do xaxim, do absorvedor, de forma internacional. Então, hoje a gente está cobertado em vários países produtores de petróleo, que fazia sentido para a gente naquele momento. Mas dizer que isso é barato, não é. E às vezes a patente cai em desuso, porque o próprio pesquisador não tem dinheiro para ficar mantendo aquilo ali todos os anos. Então, se ela não for para o mercado e virar dinheiro, ela acaba morrendo, né? Não tem outro jeito. Agora, uma frase que eu ouvi muito, sabe, Aline, quando eu era graduando, quando eu era pesquisador, que me doeu demais, me doeu muito. Eu ouvi um cara falar assim para mim, cara, até que seu produto esteja na gôndola, ele não vale nada. Ele não vale R$1. E aí, num evento de startup, eu vi um cara falando assim, não, eu tenho a definição de inovação e produto inovador. E ele falou, cara, para mim, produto inovador é tudo aquilo que você cria na bancada, no laboratório,
e ele faz algo diferente daquilo que já existe. Isso é um produto inovador. Inovação é tudo aquilo que alguém leva para casa. Se alguém paga por aquilo, se alguém vê valor naquilo, se alguém chega numa gôndola e compra aquele produto, ou a ideia, ou o serviço, aí sim esse produto se torna um produto inovador. Olha, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, o cara que me falou que tudo que eu tinha criado, né, que o produto que eu tinha criado, que era fantástico, não tinha valor nenhum, ele, lógico que ele não falou com essas palavras, ele usou lixo. Cara, isso aí é lixo até alguém comprar. Então doeu muito mais. Mas doeu no sentido de assim, cara, eu vou provar para esse cara que ele tá errado. Os donos da empresa bateram nas minhas costas e falaram, cara, você é um sonhador. Esquece que isso não vai dar certo. Então, assim, a gente passa por isso tudo. E aí, se você... E, gente, resiliência é só um nome bonitinho, tá? Você tem que ser teimoso, tem que ser cabeça dura, você tem que ser maluco. Porque a gente... Uma vez eu sentei na frente do meu sócio, né, do Guilherme, e a gente estava num momento péssimo da empresa. E eu virei para ele e falei, cara, o que a gente faz? Ele falou assim, continua confiando. Porque para mim, hoje, minha mulher não acredita no projeto, minha família não acredita no projeto, os nossos funcionários não acreditam no projeto, só quem acredita é você. Se você desistir, fudeu. Eu vou estar sozinho. Então só tem nós dois, cara. Vamos continuar que a gente vai conseguir. Desculpa o palavrão, né? Mas assim, é isso. É complicado, é difícil. Né? As pessoas, né, viram a gente ganhando alguns prêmios tão relevantes, e a gente falava assim, ele falava para mim, cara, prêmio não é dinheiro, vamos continuar brigando, não se ilude com isso não, que prêmio não é dinheiro, prêmio não é dinheiro, prêmio não é dinheiro, mas abriu a porta para o investidor que a gente tem hoje, sabe? Ele falou, cara, vocês estão muito enganados que prêmio não é dinheiro, porque a gente falou isso para ele, prêmio não é dinheiro. Ele falou, não, calma que não é tão assim. Quando você pega uma startup que ganhou tudo que vocês ganharam, no mínimo credibilidade você já tem. Então, a gente tem uma frase aqui dentro que assim, a gente já aprendeu a prometer. A gente prometeu para o mercado, já ganhou o prêmio fora do Brasil, agora a gente tem que cumprir. Então agora a gente tem que entregar. Eu vou dizer para vocês, o mais difícil é entregar. Porque com a legislação ambiental que a gente tem, o Kleber sabe muito bem disso, eu juro para vocês, se ela fosse cumprida à risca, hoje eu estava tomando um drink em Dubai, conversando com um turbante daquele lá para cair no bolso dele, porque é impossível o nível que as empresas têm hoje de vazamento de óleo. Vamos lá, gente, então, assim, toda empresa tem uma caixa separadora. Eu nunca vi uma que funciona. Nunca. Nesse tempo todo de visitar cliente, de ir em cara grande, não tem uma caixa separadora que funciona. Então, um momento ou outro, esse cara bypassa óleo, a não ser que seja uma caixa estanque, ele bypassa óleo acima da normativa ambiental para o meio ambiente. Quem fiscaliza esse cara? Ninguém. A gente chegou na empresa e falou, para você entrar dentro da norma, você tem que fazer isso, 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 isso. Pronto, a gente bota tudo redondo e está operando. Ele virou para mim e falou assim, cara, ninguém me fiscaliza. Para que eu vou comprar isso? Por que eu vou gastar dinheiro com vocês, cara? Ninguém veio aqui até hoje. Nunca tomei uma multa. Então, infelizmente, a gente abriu, né, a Biosolvit Estados Unidos, a Biosolvit Espanha, porque a gente sabe que lá fora, eu não falei para vocês, mas a gente tem 2 tipos de produto hoje. O natural e um sintético de reciclagem. Porque a gente precisava de um produto que fosse um produto de defesa, que a gente pudesse entrar numa licitação para ganhar um preço mais baixo, que eu não vou botar o produto natural num preço inferior do que ele vale. Não é nem custo. É o que a gente lutou para ele ser hoje. E aí você vai lá para fora e fala, cara, eu tenho um produto totalmente reciclado, que não é um sintético virgem, e tem isso aqui de origem natural. Os caras não querem nem saber do reciclado. Ele não quer ouvir quanto custa, se ele é eficiente ou não. Ele não quer saber. Ele quer comprar o natural, pronto, acabou. E no Brasil, nossa, você tem que chorar sangue para um cara poder te atender, para você conseguir. A gente tem um contrato com a Vale hoje, e a Vale é uma empresa muito bacana nesse sentido, né? A gente tem vários problemas. Pra vocês terem uma noção, a Vale manipula por dia mais óleo que a Petrobras. Olha que louco.
por causa das ferrovias e tal, ela manipula, não é a extração, né? Manipulação. Manipula muito mais combustível que a própria Petrobras. Isso é um dado deles, tá? Não foi nem a gente que criou. Então, assim, a gente tem muita avenida de crescimento. O problema é se a fiscalização vai crescer junto. Porque, infelizmente, no Brasil, algo só acontece com fiscalização. A mesma coisa do André aí, acho que ele passa pelo mesmo aperto na parte de esgoto. O Kleber nem se fala, para ele vender um projeto da área dele aí, tem que ter alguém cutucando lá a empresa, senão não acontece, infelizmente. Vai lá, Isabela, fica à vontade. Olá, gente, parabéns pela apresentação de todos vocês. Estão me ouvindo bem? Beleza. Então, Wagner, eu tenho uma dúvida para isso que você acabou de falar, né? Você está falando de como é difícil você poder vender o seu produto, né, diante das empresas que não têm fiscalização, por isso não vem ali um valor. E aí, qual, então, foi o pulo do gato para você, até agora, ter conseguido chegar, né, em algumas empresas? Porque você apresentou seu produto, 2, pelo menos, que você apresentou. E aí, eu acredito que também era uma outra pergunta que eu tinha, né? Eu acredito que seja direcionado para a população em geral, que seja o chassim, né? E os outros não, são para empresas. Então, como que você, dentro desse cenário, onde não tem fiscalização, você convenceu, né? O que acontece, Isabela? Falando do chassim, né, primeiro. O chassim é um produto que, ele no fritar dos ovos, quando aquilo se multiplica, ele acaba se vendendo, porque o chassim que foi proibido lá, que a gente imitou ele trazia um benefício muito grande para a planta. E nos dias que a gente tem hoje de correria, por exemplo, se eu irrigar minha planta hoje e eu não tiver um calor a pino em cima do vaso ali, ele vai manter aquele vaso com água pelo menos 3, 4 dias. O não aquecimento da raiz faz com que a planta se desenvolva muito mais rápido. Depois, se vocês tiverem curiosidade, entra na internet e digita No Figueiredo Chassim de Palmeira. Ela é uma blogueira que fez um teste de 1 ano com chassim. E aí ela prova que o nosso chassim, comparado a um vaso plástico, e ela tinha um chassim antigo também, a planta cresce muito mais rápido. Então, assim, nada mais é que entregar um produto de qualidade para o cara da ponta, tá? O chassim. E você ir viralizando isso para as pessoas entenderem aquilo que você vende. Então, a BioGreen, ela tem uma força de compra muito grande a partir do momento que você ganhou a massa. Ponto. É isso. Agora, no caso da BioGlue, muito bacana a sua pergunta. E aí, o que a gente faz, Isabela? Eu mostro para o cara como é que ele economiza comprando comigo. Hoje, os produtos que tem no mercado, por exemplo, o polipropileno, que é um absorvedor de óleo. Quando o cliente meu usa o polipropileno e vazou um óleo num piso, quando eu tiro a manta de polipropileno saturada do piso, esse piso continua oleofílico. Ainda está sujo de óleo. E aí, o que eles fazem? Eles lavam. Quando eu lavo, e aí o André deve sentir horror disso, mas quando eles lavam isso, eles usam um desengraxante, que nada mais é que um sabão melhorado ali para tirar aquele óleo. Quando eu uso desengraxante, grosseiramente falando, eu acabo unindo a água ao óleo. E aí a minha caixa separadora, que separa água e óleo, perde a função. Aonde isso vai parar? No esgoto. E aí eu aumento o nível de óleo no esgoto. Quando eu uso qualquer um dos nossos produtos, Isabela, eu limpo a seco. Eu não preciso usar, o chão não fica oleofílico, eu não preciso lavar e usar água posteriormente e o desengraxante. Então, o que eu mostro para o cliente é o quanto ele economiza comprando comigo. E é isso que vem quebrando a barreira dele comprar um produto de polipropileno que todo mundo já vende ou comprar um produto nosso. Se você não mexer no bolso do cara, não vai. Ou quando ele recebe uma multa, aí você vende o que você quiser para ele. Porque o que ele vai gastar numa multa é 50 vezes, 200, 500 vezes mais do que ele estaria comprando um produto comigo. Então, quando eu vou vender para um cara que tomou uma multa, ele fala assim, amigo, o que eu tenho que comprar para não ficar exposto mais? E aí você vende o que você quiser. Mas o contrário, quando você não tem isso, você tem que mostrar para ele como é que ele economiza. É o único jeito. É o único jeito que a gente conseguiu falar com o Petrobras, é o único jeito que a gente conseguiu falar com a BR Distribuidora. Eu espero que num futuro muito próximo
Toda vez que vocês entrarem num posto de combustível para abastecer o carro de vocês, e quem não tem, com certeza no futuro vai ter, porque vocês estão aqui brigando por isso, para ser grandes profissionais e ter suas realizações. Quando vocês entrarem num posto de combustível, em vez de você ver um baldinho escrito areia ou serragem, que é o que as pessoas fazem hoje, que não tem nada a ver, não tem nexo nenhum usar areia ou serragem para absorver combustível, vocês vão ver um baldinho nosso com absorvedor, que é uma coisa ridícula. A gente só trocou o absorvedor, só trocou o produto que está dentro do balde. Eu fiz um balde, e aí nesse balde tem um absorvedor dentro. Então, em vez do cara usar areia ou serragem, que ele vai gastar muito dinheiro para destinar aquele produto oleoso, que chama classe 1, né? Você destina como classe 1, você tem que pagar para destinar isso. O Kleber também sabe bem aí do que eu estou falando, que é caro hoje no Brasil. Como eu faço com muito mais eficiência, eu gero muito menos resíduo, então eu sou mais barato. Então, também eles não vão comprar porque eles são bonzinhos, não, porque eu estou economizando para eles até no posto de combustível. Então, a gente fechou um contrato com a BR, e em breve a gente vai ter em todos os postos da BR, a Ipiranga acabou de sinalizar para a gente aí, agora a gente está brigando com a Raizen também para ter os postos da Shell, que a Shell é campeão de usar areia. Todo posto da Shell tem um balde de areia. Se ninguém viu, para lá e olha que vocês vão ver. Espero que um dia vocês cheguem num posto, olhem para um baldinho nosso lá e lembrem da gente. Maravilha, Wagner, muito bom. A gente já está caminhando aqui, né, para próximo de 19 horas aí. Então eu vou agradecer, né, vocês, dizer que foi ótimo. Acho que as perguntas encerraram. Roberta que fez um comentário ali no chat, né, Roberta? Se você quiser aproveitar aí o finalzinho para abrir e comentar alguma coisa também, fica à vontade. Não, foi só na hora mesmo ele estava comentando sobre a universidade, né? Daí eu coloquei, a universidade também precisa de um pouquinho de dinheiro. Claro que eu sei que não sei. Escuto muito falar, porque eu nunca fui atrás, né? Então, que é complicado, sei que na universidade tudo é muito complicado, mas pode ficar um pouquinho também para a universidade. Só um. Não, sem dúvida, Roberto. Acho que é plausível. O problema é quando ela quer interferir no que você vai fazer, entendeu? Não é nem deixar uma beirada para a universidade para ela continuar crescendo. Porque hoje a gente faz isso com a Unifor. Por exemplo, vamos montar um laboratório novo, a gente faz em parceria. A gente ajuda a comprar equipamento. E isso eu acho muito saudável. Sabe? Eu acho isso a gente ia conseguir multiplicar muito a nossa pesquisa se eu tivesse uma empresa parceira. Igual, a Petrobras hoje banca vários laboratórios, né? Hoje. Só que a pesquisa é dela. Lá no fritar dos ovos, ela tem a força de falar para a universidade. Ou você abre mão da patente final, isso é meu, ou eu não boto dinheiro aí dentro dos seus laboratórios. Só que a gente é uma empresa pequenininha, não consigo fazer isso ainda, né? Mas a Petrobras consegue. Nem publica, né? Na verdade, é aquela questão, você tem que decidir qual lado que você vai ficar. Tem horas que você vai ser seduzido por uma consultoria, né? E você fala, então eu vou abandonar a pesquisa, porque a consultoria não vai te deixar publicar o que você tem. Então, aí a gente fala, ó, cuidado com esse caminho, que é um caminho sem volta, né? Porque depois perder o dinheiro da consultoria para voltar para a pesquisa é mais difícil, né? Mas eu acho que esse equilíbrio, muito que você falou, é a minha realidade na pesquisa, né? Só que com outros agentes aí, né? O que você fala do financiamento, tudo, são nossas agências de fomento. Você tem que convencer a pessoas, a gente convencendo a agência de fomento que a gente precisa de dinheiro para isso, né? O seu produto final é a nossa publicação. Então, eu vi muita coisa aí, foi bem interessante, né, essa questão aí, porque dá para fazer um paralelo exatamente aí com a universidade, com a pesquisa, né? E aquilo, não adianta você ter uma tese brilhante, aí você publicou o quê? Aí o cara fala, pô, não publiquei nada, então você vai botar aquele livro na estante lá e quem vai ler isso aí? Então, só vira, a gente fala, então, só vira mesmo quem publicou. Então, enquanto você tem um manuscrito, ainda não é nada. O seu produto na prateleira é o nosso artigo publicado, né? Então, é por aí. É assim que a gente vai conseguir o financiamento. Então, é muito igual, a relação é muito boa, né? É muito parecido o que você falou, foi muito bom. Mas eu entendo bem o que o Wagner está falando, assim, porque eu passo por todos esses problemas administrativos, burocráticos. Então, assim, eu sou da universidade, eu sou do instituto e sei os entraves que a gente tem para conseguir avançar. Então, eu imagino que numa parceria dessa, né, com uma empresa, às vezes é difícil para a empresa conseguir avançar por conta dos entraves do setor público, né?
por isso, talvez, como ele destacou, o setor privado, né, consegue já ter um desenrolar, né, mais fácil aí, talvez, mas sem sombra de dúvida todo mundo tem que ganhar, e a gente ganhou muito aqui hoje, né, com as falas de vocês, né, só agradecer mesmo e caminhar para encerrar, né, Eduardo? Obrigada, viu, pessoal? Fica à vontade, Eduardo, para encerrar e fechar a nossa noite. É isso mesmo, Lene. Inclusive, só para colocar um pouco mais sobre o assunto, né, interessante é que a gente tem esses entraves, porém, o objetivo final, né, que é fazer alguma coisa, criar uma biotecnologia que seja para melhorar o meio ambiente, né, acaba sendo, vamos dizer assim, que o objetivo final talvez não seja alcançado por causa de todas essas burocracias. Então, a gente tem que realmente conseguir meios aí para conseguir implementar uma coisa com a outra e fazer dar certo, porque o que a gente quer é conseguir com que os nossos produtos, as nossas pesquisas sejam implementadas, virem produtos, e assim a gente consiga melhorar cada vez mais o meio ambiente, né? Por isso é muito interessante esse tipo de bate-papo que a gente criou aqui hoje. Espero que a gente possa fazer novos bate-papos futuramente, né? Gostaria de pedir para quem não segue nossas redes sociais poder estar nos seguindo para poder ficar de olho sempre nos nossos eventos. Provavelmente ainda para o final do mês, ainda dentro do tema do Setembro Amarelo, talvez a gente vai ter mais uma mesa redonda sobre o tema, né? E talvez, se vocês quiserem participar, sejam bem-vindos. E a gente encaminha, então, para o encerramento, né? Eu queria agradecer a todos os componentes da mesa redonda por toda a contribuição, por esse momento de reflexão. Obrigado também por quem esteve presente assistindo, e uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos aí. Prazer conhecer tanto a Aline, o Kleber, Wagner, Eduardo, Renan também, que eu conversei com ele aí durante a semana, né? E todos que estão presentes aí também, né? Muito prazer, foi muito legal vocês, né? Foi uma troca muito boa. Obrigado, estou sempre aberto aí. Qualquer coisa é só chamar. A gente também, brigadão. Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigada. Pode deixar que eu vou bater lá na porta de vocês. Manda um abraço para a Lena. Muito me interessou tudo que